Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno. Afinal, a gente não sabe que hora você estará assistindo esse vídeo, então melhor cumprimentar dessa forma. Seja bem-vindo à nossa aula de Física. Estamos dando continuidade aí à parte de Ciências da Natureza. Esse aqui é o professor Rafael e este é o professor Felipe Luz. Seja muito bem-vindo novamente à nossa aula, beleza? Bom, a nossa aula vai ter um formato meio batata quente. Eu falo um pouco, depois... eu falo um pouco e assim a gente joga o conteúdo de um pro outro. Cara, espero que a aula fique meio dinâmica e não muito bagunçada. Mas estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para causar um entretenimento com educação. Então eu espero que você se divirta um pouco durante essa aula, que não seja uma aula muito engessada, mas que você também aprenda esse conteúdo maravilhoso que é a física. Tem gente que reclama, que fala que física é ruim, que física é chata. Eu não entendo esse negócio foi criado depois do pecado, porque afinal Deus não ia inventar um negócio difícil como a física. Mas poxa, não é bem assim. Por isso que nós vamos utilizar esse formato, para você ver que a física também é uma matéria legal. Pelo menos vamos tentar, né? A ideia é essa. Espero tentar te convencer. Vamos começar falando sobre fio terra. Um tópico bem bacana de começar, hein? Fio terra faz parte da elétrica, tá? E aí eu vou pontuar 3 coisas sobre o fio terra para vocês e depois a gente vai conversar sobre questões. Fio terra não é aquele fio que é feito de terra não, né? Não, não é esse fio. E também não é... Sabe o que eu tava pensando? Diga. Eu esqueci de avisar pro pessoal o formato da aula. Galera, o formato da aula vai ser bem simples. Explicação de exercício e explicação de conteúdo. Só que invertido, né? Eu explico o conteúdo, fazemos exercício. E assim a gente vai seguindo, certo? Então vai ser bem rapidinho, de maneira que você também não precise de conhecimento prévio. Então todas as fórmulas que você vai precisar, todo o conteúdo teórico que você vai precisar para essas questões vão ser fornecidas aqui durante essa aula. Para que você não fique perdido, às vezes fala, eu não lembro disso, não vou conseguir acompanhar. Esse exercício eu não entendi porque ele falou de uma fórmula que eu já não recordava mais. Não tem problema, a gente vai passar tudo aqui durante a aula, beleza? Justamente para poder ficar mais fácil. Por isso, bora lá. Primeiro ponto é o seguinte, o fio terra ele é um condutor. Condutor é aquele cara que conduz, certo? E a função dele é conectar todos os dispositivos que precisam utilizar o seu potencial como referência. Potencial? O que é potencial, Rafa? Aquele esquema de diferença de potencial? Diferença de potencial, perfeito. Ah, tá. Então é aquele esquema que tem um fluxo, que vai uma quantidade de potencial para um lado e vai para o outro. É uma coisa parecida com isso, né? É mais ou menos isso. Imagina que diferença de potencial seja como uma altura de uma caixa d'água, tá? Então você tem uma caixa d'água e você abre aqui essa caixa d'água e tem um fluxo de água. Quanto maior a altura, maior vai ser o fluxo de água. Você acha que entende um pouco disso. Afinal, se você vai tomar um banho no chuveirinho, tá de boa, né? A quantidade de água tá caindo sobre você, numa altura X ali, belezinha. Mas se você for nas cataratas do Iguaçu, por exemplo, não é tão legal você entrar lá de baixo. Eu né? acho que vai ter muito mais água, né? Vai ter muito mais água. Mas o pior de tudo é que a diferença de potencial vai ser muito maior. Então o fluxo vai ser mais intenso também. A mesma coisa acontece aqui. Se você tiver uma diferença de potencial, você tem um fluxo, mas não de água, né? O que flui durante o processo Nós desse? temos a fluidez, digamos assim, de corrente elétrica, passagem de elétrons de um lado para o outro. Corrente elétrica, gente, é simplesmente elétrons se movimentando, tá? Então quanto maior a diferença de potencial, maior vai ser esse movimento dos elétrons, e é isso que vai gerar então a energia elétrica, como nós chamamos no dia a dia. A função do fio terra, então, é causar uma diferença de potencial para que a corrente elétrica vá para ele. E aonde que o fio terra fica? Essa fica difícil, hein? Acho que o próprio nome já ajuda, né? Poxa, o fio terra, a gente vai ligar onde? Vai ligar num vaso de planta. Não me faça isso. Até esses dias eu vi um meme, cara, eu vou comentar com você. O cara falou assim, não, vou ligar um chuveiro. Aí ele ligou o chuveiro e colocou do lado um vaso com uma rosa, assim, e ele ligou o fio ali. Não funciona, claro que não vai dar certo. Cara, fio terra ele é ligado diretamente da terra e tem uma profundidade certa para isso também, tá? Não é tipo assim na superfície ali, tem uma profundidade correta. Então a corrente que está sobrando, né, vai ser direcionada para lá, para que essa corrente não vá para outro equipamento, não chegue num lugar indevido. Que é o segundo tópico aqui basicamente, né? Então a principal função do fio terra é o aterramento, além da proteção dos equipamentos e evitar choques elétricos, né? Além dessa função é evitar choques elétricos. Até porque a gente sabe que a Terra é o maior doador e receptor de elétrons que tem, né? Então, poxa, se nós tivéssemos uma superfície rasa, digamos assim, que nem o Felipe comentou, não importa se você colocar, vou colocar aqui 1 metro, não é 1 metro. A haste de fio terra ela tem aproximadamente 2,5 metros. Então é o mínimo para você conseguir um bom aterramento. E assim, gente, imagina o volume da Terra, né? Então quando você direciona a corrente para ali, aquilo
se distribui de uma maneira que não faz muita diferença para a Terra receber essa corrente, tá bom? Nós não estamos danificando o meio ambiente também. O aluno me perguntou uma vez isso, professor, mas jogando corrente elétrica na Terra, você não está danificando o meio ambiente? Fica tranquilo, a Terra tá bem de boa, tá? Terceiro ponto, o fio terra é nada mais nada menos que a criação de um caminho para as correntes de falta. O que são correntes de falta? Aquelas que são dispensáveis, aquelas que são geradas de maneira excessiva ou de maneira simplesmente errada, sem querer, vamos colocar assim, né? Eu posso estar gerando uma corrente elétrica que eu não queria e essa corrente elétrica pode estar indo para um equipamento que eu também não queria. Então, para evitar esse problema, essa corrente de falta é direcionada para o fio terra. E se vamos colocar esse exemplo, poderia ser um raio, por exemplo? Claro, com certeza, com certeza. Imagine que um raio atingiu a sua casa. Você vai ter uma corrente elétrica percorrendo a sua casa e agora, né? Você não queria aquela corrente ali e ela pode simplesmente afetar a sua rede elétrica, os equipamentos elétricos da sua casa e assim por diante. Então o que a gente faz geralmente num caso desse? Joga o para-raio e liga o para-raio na terra. Então você faz um fio terra diretão, né? O raio caiu lá em cima, ele já é direcionado diretamente para a terra. Também interessante. Sim, e até tem uma outra situação também, que não sei se vocês já sabiam, acredito que o professor já saiba, mas que a própria companhia elétrica ela pode acabar ressarcindo você financeiramente caso tenha uma sobrecarga de corrente, se você tiver o próprio dimensionamento ali do aterramento da sua casa bem feito. Sim, porque se você está com o aterramento bem feito e teve problema, é porque veio uma corrente excessiva de fora da sua residência. Então, a culpa não é sua, é da distribuidora de energia, que no nosso caso aqui é a Copel. Exatamente. Enem 2019 caiu sobre isso daqui. Vamos ler a questão? As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximar de uma cerca quando ela estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer um choque elétrico. Então, olha para mim aqui. Você está perto de fios de alta transmissão, esses fios geram um campo magnético que induz corrente elétrica em metais. É aquele esquema da regra da mão direita? Basicamente isso. Basicamente não, é exatamente isso. Mas a gente não vai se ater muito à questão do campo magnético em si aqui. A gente vai se ater à informação que ele te deu. Ele falou, ó, nós estamos gerando sem querer corrente elétrica numa cerca. Tinha uma cerca ali de boa e de repente eu estou gerando corrente elétrica naquilo. Para as pessoas não encostarem na cerca e tomar choque, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer, né? Então, as alternativas. Letra A. Fazer o aterramento dos arames da cerca. B. Acrescentar fusível de segurança na cerca. É, realmente. Não, essa fica boa, viu? Essa daqui eu acho interessante. Porque quando você colocar o fusível no arame da cerca, daí passou a corrente e o fusível estoura, né? É, faz todo sentido. Essa aqui é melhor. E se eu fosse você, vai nessa aqui que dá bom. C. Realizar o aterramento da rede de alta tensão. É uma opção, né? Guarda. É uma opção. Guarda. Mas Instalar fusível de segurança na rede de alta tensão. Também não funciona, né, gente? Imagina um fusível na rede de alta tensão. Santo Deus. Não consigo nem imaginar isso. E E. Utilizar fios encapados como isolante na rede de alta tensão. Bom, primeiro, o fio encapado ele já existe. Quando você vê uma torre de alta tensão passando, o fio já é encapado. Ele não é aquele, não passa o fio cobre puro, assim, né? Ele já é encapado. Todo fio ele é encapado. Tem uma capa de um isolante, que geralmente é um tipo de plástico. Duas opções. Eu posso fazer o aterramento dos arames da cerca ou o aterramento da rede de alta tensão. O que você acha mais viável, gente? Eu pegar aquela torre de alta tensão, que a função dela é conduzir eletricidade, e aterrar ela. eu acho que vai perder um pouco da função. Vamos pensar nisso aqui? Ó, a função da torre é transmitir a corrente de um ponto para o outro. Aí o que você faz? Você aterra ela. Aí a corrente que está vindo vai para a terra. Faz sentido? Acho que não vai dar muito certo. Faz o menor sentido, né? Então quando você vai aterrar alguma coisa, você vai aterrar onde está o problema. O problema está no arame da cerca. Então você vai pegar aqueles arames que está fazendo a cerca e vai jogar um deles lá para baixo. Porque a corrente induzida na cerca vai ser sempre direcionada para a terra. Por quê? Porque ela vai ser a maior diferença de potencial. Tá? A gente pode ficar tranquilo quanto a isso. Se você encostar na cerca, a maior diferença de potencial ainda vai estar na terra. Então essa corrente, por mais que talvez um pedacinho dela vá para você, a maior parte dela
vai sempre para a Terra. O dano já vai ser bem menor. Bem menor, talvez você vai nem sentir, provavelmente você não vai nem sentir, tá? Ok, vamos falar um pouco agora sobre... Galera, o esquema agora é só dar aquela relembrada, aquele remember em ligação em série, ligação em paralelo, tá? Ligação em série, como você pode enxergar, é ali aquela situação de que o circuito está configurado de que forma? Um componente em seguida do outro. Isso seria uma ligação em série. A ligação em paralelo, porém, já é uma ligação em que o componente estaria ali com a mesma diferença de potencial em cada um deles. Conseguiu perceber esse ali no esquema, né? E qual que é o princípio? Filipão, dá uma ajuda ali. Questão da tensão num sistema em série. Em cada componente. A tensão é igual quando a gente faz ligação em série? Será que a tensão é igual? Veja o exemplo aqui que nós temos. Nós temos uma diferença de potencial devido à pilha, certo? Graças a essa diferença de potencial, uma corrente vai percorrer esse sistema. A corrente que passa por esse sistema, ela vai passar pela lâmpada e depois vai passar pela outra lâmpada também, certo? Então nós podemos dizer que a corrente que passa por elas é a mesma. Ah, não é a tensão então, o esquema é esse. Então, boa. Então a corrente é a mesma. A corrente é legal, a corrente é a mesma. A tensão vai ser a mesma? E agora? A tensão já é a mesma, galera, quando nós temos uma ligação em paralelo. Que como o Felipe comentou, a diferença de potencial entre os dois polos aqui em cada lâmpada será igual. Porém, a corrente já pode ser que fique diferente. Por que a corrente pode ser que fique diferente? Por causa de um negócio chamado resistência elétrica. Então, dependendo do valor da resistência elétrica, elas podem ser iguais, mas podem acabar sendo diferentes. Então, se liga nisso daqui, ó. Resistência é igual a tensão sobre a corrente elétrica. Não é isso? Então, se você tem a mesma corrente, eu vou isolar a corrente, tá, para você. Você vai ter isso aqui, ó. Tensão dividido por resistência. Lembre-se que a corrente elétrica ela tem que ser constante, ela não pode mudar, ela tem que ser um valor fixo. Se eu altero a resistência, para cima ou para baixo, para que a corrente não mude, automaticamente eu tenho que alterar a tensão. Portanto, se essas lâmpadas aqui em cima, elas tiverem resistências diferentes, obrigatoriamente eu vou ter que ter tensão diferente também, para que eu possa manter a minha corrente constante. Agora, professor, quer dizer que nunca vou ter tensão igual? Não, nós podemos ter tensão igual. Claro que pode. Desde que as resistências sejam as mesmas. Exatamente igual. Só não vão ser igual a da pilha, tá? A diferença de potencial daqui, ela acaba sendo distribuída entre as unidades que você tem. Então, por exemplo, digamos que essa pilha aqui seja de 3 volts, vamos colocar aí. Lógico que uma pilha tem 1,5, né? Vamos imaginar que são duas aqui. 3 volts. Quando eu tenho uma resistência igual, ficaria 1,5 para cada. Teria uma distribuição igualitária. Mas elas ainda não seriam igual à pilha original. Nunca igual à fonte de tensão que nós temos. Certo? Por que a gente está comentando isso, galera? Distribuição da corrente aqui em série, distribuição da corrente em paralelo. Por causa de um outro negócio que a gente vai comentar com você agora, que é a potência elétrica. Se nós temos a mesma corrente passando por aqui, então a potência também acabaria sendo a mesma. Certo? Se nós temos a mesma... Nesse caso aqui nós dividimos a corrente, então a potência acaba não sendo a mesma. Certo, galera? Digamos aqui, deixa eu resumir aqui para você. A corrente que está passando por essa lâmpada aqui é uma corrente de 1 ampere, vamos colocar assim. E a fonte de tensão de 3 volts. Pronto, vamos facilitar nossa conta, que nem a fonte de tensão que o professor já tinha utilizado. Fonte de tensão 3 volts, corrente que passa por aqui, nós temos uma corrente de 1 ampere. Então, consequentemente, nós temos uma potência de 3 watts passando por aqui. Certo? Já que potência pode ser definido como Pio. Tensão vezes corrente. Pui ou pio, você escolhe, certo? Eu costumo brincar com meus alunos que corrente elétrica é bem fácil de entender. É só você imaginar que é um fluxo. E aí eu costumo falar assim, pense num fluxo de veículos. Então você tem uma grande avenida aqui. Quando você tem uma divisão de fios, basicamente você tem isso aqui, ó. Uma possibilidade, um novo caminho para que os carros fluam. Então, se isso aqui é um fluxo, imagina que você tem aqui 3 carros. Quais são as opções?
Eu posso ter dois carros vindo para cá E um carro descendo. e um carro descendo. Ou eu posso ter um para cá e dois descendo. Ou eu posso ter geral indo reto. Todo mundo fala, não, esse caminho aqui é melhor, vamos por aqui. O que eu não posso ter nunca é, por exemplo, dois carros aqui e dois aqui. Não faz sentido se o começo tinha 3, poxa. Não é verdade? Imagina, tá vindo 3 carros. Aí vem 2 pra cá e 2 pra cá, como assim? Apareceu um carro do nada ali que Brotou que um carro, rolou, que poxa. rolou, Mistério. né? Então, qual é o caminho que a corrente vai seguir? Esse esquema aí já é melhor, hein? Eu penso assim, galera, que corrente elétrica, ela é que nem o professor Rafael aqui. Não vou usar eu de exemplo, não vou usar outra pessoa de exemplo, que vai que a pessoa fica ofendida, né? Claro. Então eu uso eu mesmo de exemplo. A corrente elétrica é que nem eu aqui, é toda sem vergonha, não gosta de fazer muito esforço, prefere sempre o caminho mais fácil. Sempre. Então, onde tiver menos resistência, é lá que vai ter mais corrente. É uma dica. Imagina o seguinte, imagina que o trajeto é o mesmo. Porém, você tem semáforos nesses trajetos. E aí um dos caminhos você tem, tipo assim, 5 semáforos. E o outro você tem, por exemplo, só 2. Se o tempo que você leva para percorrer os dois... Desculpa, se a distância entre os dois é a mesma, você vai pegar qual? Aquele que for mais rápido para você. O melhor. Você sempre vai buscar o caminho mais rápido. Então você vai naquele que tiver menos semáforo. Se o semáforo é a resistência, você sempre vai no que tiver menor resistência. Tá? E é exatamente isso que a resistência faz. Ela segura a corrente elétrica. Então é como se fosse um semáforo mesmo. Ela segura a corrente e acaba fazendo com que um fluxo se torne mais lento. Uma avenida com vários semáforos vai ter um fluxo muito mais lento do que uma avenida sem semáforos. É só a gente pegar uma avenida de Curitiba com a BR da vida. A BR não tem semáforo, fluxo constante. Agora, se você pega uma avenida aqui de Curitiba... Menino, olha o que tem de semáforo, aquilo atrapalha a vida, O viu? tempo todo. Beleza? Então guarda isso, corrente é o fluxozinho de carro, resistência seria a quantidade de semáforos e os fios seriam os caminhos que a corrente tem para seguir. Boa. Fechou? Galera, como nós temos a passagem de corrente elétrica aqui, dependendo uma coisa ou outra, você não quer que danifique o seu circuito ali. Então, como que você faz para proteger o circuito? Uma das formas que nós temos é o fuzil. Posso falar assim, professor? Fuzil? Fuzil. Tu vai pra guerra, meu amigo? Ah, professor, é que eu comprei um fuzil para colocar aqui. É fuzil que fala, professor? Por favor, não queira matar alguém, né? Não é fuzil. Não, tira esse negócio da tua cabeça, galera. O nome certo é fusível, tá? Fusível. Aqui, próximo slide então, vários exemplos, várias formas, diversas cores e sabores de fusíveis aqui, tá, galera? Temos aqui diversos tipos realmente, tá? Temos aqui dos mais comuns, que são aqueles que você encontra ali no seu filtro de linha, e aí alguns fazem aquela caquinha de, quando estragou meu filtro de linha, a pessoa vai coloca um pedaço de fio ali. Professor, tá funcionando meu filtro de linha. Mas aí Perdeu a você função. perde a função, né, jovem? Então, temos aqui o mais conhecido. E a galera que já é mais do ramo automotivo, temos aqui ó, alguns tipos de fusíveis ligados ali em automóveis. Temos aqui alguns fusíveis da área industrial. Enfim, galera, temos vários tipos de fusíveis aqui. A próxima questão que nós vamos mostrar para vocês, ela tem realmente a ver com essa brincadeira aqui, com esse equipamento, que são os fusíveis. Todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou superior àquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores das correntes por eles suportados. Então temos ali, galera, o azul que suporta 1,5, amarelo 2,5, laranja 5, preto 7,5 e o vermelho 10. Certo? Então temos aqui a sequência de fusíveis. A pergunta do exercício é a seguinte... Que seria a pergunta, então, um farol usa uma lâmpada de gás halogênio 55 watts de potência que opera ali a 36 volts, com 36 volts. Os dois faróis são ligados separadamente com um fusível para cada um. Porém, após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, utilizando apenas um fusível. Dessa forma, galera, admitindo-se que a fiação suporta os dois faróis, o menor valor do fusível adequado para essa proteção seria qual? Galera, para a gente conseguir entender este exercício aqui, a gente tem que pensar da seguinte forma. Nós tínhamos então duas lâmpadas ligadas ali em série, separadamente. A partir desse momento nós teremos agora então as duas lâmpadas ligadas em paralelo. Tá? Quando você faz essa modificação, tem muita gente que faz essa modificação em carros, vamos chamar ele de
tuning, a pessoa foi lá e tunou o carro, como nós costumamos falar aqui no Brasil, o que costuma acontecer? A pessoa pega então ali e tira a característica original do carro. Eu costumo dizer para vocês o seguinte, galera, não é muito bacana quando você faz isso, poxa, porque afinal o engenheiro foi lá, estudou pelo menos 5 anos da vida dele para poder construir o carro daquela forma, melhor dimensionou o carro. E aí você vai lá e só porque acha mais bonito, colocou de uma outra forma. Tá? Nesse caso aqui não foi isso que aconteceu, galera. Nesse caso aqui foi uma situação que a pessoa não tinha o que fazer e ela resolveu fazer ali um ajuste técnico para continuar a sua viagem, por exemplo, digamos assim. Então, como que ficou a configuração desse sistema agora? Tínhamos essa configuração, onde tínhamos ali as lâmpadas em série. Porém, agora nós temos essa ligação aqui, que está em paralelo. Certo, galera? Para que nós possamos proteger esse circuito de uma forma melhor, nós vamos utilizar o seguinte. Lembra da forma do PIL? Ou do PUI? Depende de como é que você costuma chamar. Claro. Então, né? Cada um chama de um jeito. Galera, tá aqui, ó. Então a fórmula que corrente vezes a tensão, certo? A nossa potência que nós temos, então, 55 watts. A corrente é justamente o que eu quero descobrir, certo? E a tensão que nós temos, 36. Nesse caso aqui, quando nós temos esse tipo de situação, nós podemos pegar esse carinha que está desse lado e jogamos para o outro lado da fórmula, certo? Claro. Seria alguma coisa nesse sentido. Então ficaria, me ajuda aí, Felipão, ver se eu estou fazendo certo. Então seria aqui que corrente é igual a 55 menos 36, isso, né? Com certeza. Isso é o que você deve fazer se você não quer passar no vestibular, né, gente? Ah, bom, tem gente que... Não me façam isso. Galera, pior que assim, eu coloco isso aqui, mas de propósito, porque eu já encontrei alguns alunos fazendo uma arte dessa. E depois você diz, professor, não tem resposta, você não colocou a alternativa como correta. Gafanhoto, não me faça uma situação dessa. Então, para você não correr esse risco, o brother aqui está multiplicando. Então, quando ele passa, nós temos aqui uma divisão, certo? Tendo aqui essa divisão, agora nós temos aqui um resultado que seria aproximadamente igual a quanto, parceiro? Sei com a sua mente brilhante. 1,52. 1,52. Então, tá aqui, ó, 1,52 amperes. Galera, essa é a corrente que passa em cada lâmpada dessa. Então, já que essa é a corrente certa, eu posso utilizar... Volta ali para mim, faz favor, no slide, para a gente poder confirmar os valores. Então eu posso utilizar então 1,52, vai dar aproximadamente o azul, mas como não é o azul, então fica 1,52, fica um pouquinho acima, melhor usar o amarelo. Posso fazer isso, Filipão? Poder você pode, só que você vai ter um problema, né? Qual que é o problema? O problema, galera, é que essa corrente é a corrente em cada lâmpada. Ó, raciocina aqui comigo. Nesse que passa 1,52 e nesse também passa 1,52. Então, pra cá, lembra da historinha dos carros? Historinha dos carros. Então nós temos aqui 1,52 que desce e 1,52 que veio para cá. Então no final das contas, quando elas se juntarem, nós teremos quantos, Filipão? 3,404. 3,04 ali aproximadamente. Galera, então nós teremos ali então melhor utilização do laranja, certo? Se você utilizar o amarelo, você vai acabar queimando o circuito. Melhor utilizar o laranja. Pegou o raciocínio? Gente, é isso. Fechamos mais um exercício do Enem. Queridos, vamos lá então, próximo assunto. Falaremos agora sobre isolantes térmicos. A gente usou esse termo isolante agora há pouco, não usamos? Usamos agora há pouco falando sobre elétrica. Afinal, era para poder impedir a passagem de corrente elétrica de um lado para o outro. Então agora também é a mesma coisa, né? Então quando é isolante térmico é para poder impedir a passagem de corrente elétrica. Seria isso, né? Precisa responder? Não? Claro que não, né, velho? Claro que não! Qual a diferença entre isolante elétrico e isolante térmico? Isolante elétrico, ele isola a eletricidade. Isolante térmico isola a temperatura, galera. Vamos lá, então. 3 pontos para você guardar, tá? Primeiro ponto é o seguinte, ó. O isolante térmico, ele dificulta a troca de calor entre o ambiente 1 e o ambiente 2. Em física a gente costuma chamar ambiente de meio, certo, Rafa? Você vai ver no vestibular geralmente Sim, meio, né? A palavra meio ela entra bem constante nas questões de isolamento térmico, de questão de fluxo térmico, ela entra bastante nisso aí. Então assim, pode ser ambiente 1, ambiente 2, meio 1, meio 2, sistema 1, sistema 2, sistema interno, sistema externo. A relação é sempre essa, são dois ambientes, tá? O interno e o externo. O isolante fica sempre no meio dos dois. Segundo ponto, o isolante ele não esquenta e não esfria nada. Mas, então a garrafa térmica ela não esquenta o café? Não.
O cobertor será que me esquenta à noite? Oh, não também? Também não. Poxa vida. A não ser que você tenha um cobertor elétrico, não sei, né? Ah, tem gente Vai que o cara tá ali na... outro nível, né? Outro poxa. nível financeiro ali, pá, né? O cara gosta Igual assim então, né? O cobertorzinho elétrico. Cara, o isolante térmico, ele não esquenta e ele também não esfria, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. 3. Ou seja, se ele não esquenta e não esfria, ele não produz calor, beleza? Ele não permite o fluxo de calor. Apenas ajuda a manter a temperatura de certo meio, seja baixa ou seja alta. Então vamos entender. Agora se liga nos efeitos especiais que o professor Felipão aqui fez no Full slide. HD. Olha isso aqui. Olha essa caixa de isopor com a tampa abrindo. Nossa, menino, olha aí, na hora. Meus Isso aqui, mano, isso aqui são aulas e aulas de PowerPoint. Isso Tá aqui pensando? Olha. Eu não sei o nome de nenhuma empresa de informática que dá aula. Eu também não, mas olha, os caras iam querer Isso aqui contratar é- na isso hora. aqui é Se eles muito te curso de vissem, informática, não, né? pegava. O que eu vou fazer? Vou pôr aqui dentro agora minhas latinhas de refrigerante geladinhas ali, ó. Vou colocar pra dentro da caixa de isopor. Ó, olha só o efeito, ó. Ó, minha menina lá. E aí o que eu faço depois? Agora Fecha a tampou a tampa. caixa, pronto. Lógico, né? Fecha a tampa. Gente, o que acontece? Aqui dentro da caixa você tende a ter uma temperatura menor, porque os refrigerantes estão gelados, certo? Você tirou do freezer, tirou de algum lugar, colocou, eles estão gelados aqui. Geralmente o que nós fazemos é pôr gelo, né? A gente enche isso aqui de gelo. Completa com mais gelo ainda pra poder Pra ajudar a manter a temperatura aqui baixa. Só que o ambiente externo vai ter uma temperatura superior, uma temperatura mais alta. Lembra que a gente falou sobre diferença de potencial? Que se eu tivesse uma diferença de potencial de altura, a água caía. Sempre vai do mais alto pro mais baixo? Na corrente elétrica é a mesma coisa, se eu tivesse uma diferença de potencial, quanto mais alta, maior o fluxo da corrente, coisa do tipo. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma diferença de potencial, só que de temperatura. Então quer dizer que essa temperatura, a ideia, a tendência, o que ela gostaria de fazer era vir pra cá. A temperatura? Era É. isso? Alguma Só coisa que assim. Não é bem temperatura É. o termo, né? Não é bem temperatura. A temperatura não anda, né? O que o Rafa falou tá certo. Nós tendemos a ir de cá pra cá, do maior potencial para o menor uma potencial. transferência de calor. Pronto, agora ficou Perfeito. melhor. Agora ficou melhor. Porque temperatura e calor são coisas diferentes. É mesmo, Então, né? são diferentes, são diferentes. Temperatura e calor são coisas diferentes. Ou não? Cuida com isso, cuida com isso. É bem diferente, galera. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São termos distintos, gente. Calor e temperatura são termos distintos. Lembra que calor está sempre fluindo. Ele é uma energia que flui de um ponto para o outro, tá? Então eu posso falar que eu tenho calor? Não, Nossa, eu tô com calor hoje. Eu não posso falar assim? de jeito nenhum. Você pode estar com alta temperatura. Ah, Sei lá. entendi. Estou com temperatura muito elevada. Olha que elegante. Nossa, ficou chique, hein? Ficou bem chique. Estou com temperatura muito elevada hoje. Por favor, ligue o ar-condicionado. Tô brincando, o pessoal da TI já tá ligando. Nossa, eles já iam na calma, uma jovem. Galera, diferença de potencial, temperatura alta e temperatura baixa. Você vai ter fluxo de calor do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então, teoricamente, o que aconteceria espontaneamente é que o corpo de maior temperatura, que é o ambiente externo, Sim. o ar, né, aqui que compõe o ambiente, ele forneceria energia para o meu sistema. Então, o calor fluiria daqui do meio externo para dentro da caixa para esquentar a minha lata de refrigerante. Exatamente. Tá? Então, minha lata de refrigerante, ela ia começar a esquentar. O que o isopor faz? Ele tende a não deixar que esse fluxo de calor aconteça. Ele isola a minha lata de Né? refrigerante. Ele fica no meio do caminho. É tipo assim, ó. O Rafa tá louco pra pegar o Diego na porrada. Menino, olha. Entendeu? E aí eu vou funcionar como isolante. O que eu faço? Eu isolo o Rafa. Me segura, Diego, entendeu? me segura. Eu deixo o Rafa- Me segura. Eu deixo o Rafa isolado aqui nessa região. Deixa eu passar meu álcool em gel aqui. melhor, agora, gente. Que eu encostei no Rafa, não sei o que o Rafa tá fazendo. Brincadeira, Vai né, gente? que, né, cara? Eu e o Rafa estamos já segurinho aqui. Tá, cuidado. Queridos, nesse caso aqui, eu isolei esse cara daquele cara. Então olha a função do isolante. Ele isola o ambiente 1 do ambiente 2. Certo? Como se o Rafa e o Diego fossem ambientes, né? Se bem que eles estão tão grandinhos ali que já pode ser considerado Olha, eu já tô ambiente. quase um meio ambiente aqui, já quase um bioma completo aqui. Já Mas enfim, tem né, continua. Um ciclo. Pegou a ideia? Calor então vai fluir sempre do cara de maior temperatura para o cara de menor temperatura. Diferença de potencial. O isolante faz o quê? Tenta impedir isso de acontecer. Ele consegue? 100%? Olha, no mundo ideal, onde as flores não murcham, o céu é sempre azul, né, cara? Esse mundo bacana assim acontece, 100%. Mas o nosso mundo real, Não. moiou.
Cara, você até consegue em laboratório, eu já trabalhei em laboratório de ponta, né? Aí você tem isolamentos quase perfeitos. Chega bem próximo de ser perfeito, bem próximo mesmo, tá? Em laboratórios de ponta, mas nunca é perfeito, beleza? Sempre você tem aí uma pequena passagem de energia de um ponto para o outro. No mundo real, nosso aqui do dia a dia, é mais difícil ainda. Vou dar um exemplo, a sua garrafa térmica, ela consegue manter o café, o chá quente o dia inteiro? Ela ajuda a manter quente ali por um certo período, mas não o dia inteiro. Você colocou às 8, chega às 3 da tarde já tá... A minha caixa de isopor aqui, será que se eu colocar de manhãzinha e à noite eu for pegar uma latinha, ainda vai estar gelado? Talvez sim, mas uma boa parte do gelo já vai ter derretido, ou seja, vai ter perdido o calor vai ter recebido o calor de certa forma aquele recipiente, beleza? Então o isolante, na verdade, ele tenta e ele segura uma parte, mas você sempre tem um pouco de escape. É como se eu estivesse segurando o Rafa, mas uma hora ou outra o Rafa conseguisse acertar um tapa ali no Diego, um peteleco, um pedala Robinho. Enem 2019. Vamos ver se cai então o isolamento térmico no Enem. Ó, eu vou ler ali e você me acompanha. Em 1962, um jingle, o que é um jingle? Uma vinheta musical, criado por Heitor Carrillo. É assim que lê? Heitor Carrillo? Acho que sim. Acho que é Carrillo, né? Porque são dois dúvida R's. fica assim, deixa. Acho né? que seria Carrillo com 2 R's. Bom, Heitor Carrillo fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, entre aspas ali, né? Que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Bonito esse termo aí. Olha. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha informações a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Então você tem aí o jinglezinho e a gente vai falar sobre esse jinglezinho aí. E eu lembro desse comercial, cara. Você lembra? Eu lembro. Tá vendo? Lógico, olha, 1960, antes que eu assinasse, o professor tá idoso. Não é assim bagunçado também. Você só assinasse, o professor tá conservadinho. Porque afinal, 62 ele lembra. Não é assim bagunçado, galera. É porque de tempos em tempos, essa empresa que a gente não tá recebendo nada deles, então a gente não vai fazer propaganda. Claro. Mas de tempos em tempos, eles colocam essa propaganda aí, colocam uma atriz diferente, um negócio diferente, eles voltam com essa propaganda. Por isso que eu lembro, tá? Só por isso. Eu, particularmente, não vi na minha vida inteira. Se eu nasci em 1992 e nunca vi, provavelmente o Rafa viu antes disso. Então faça as contas aí, que você vai ver quem é o mais velho da casa aqui. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta aos cobertores, né? Associar porta e aos cobertores, respectivamente, a função de... Cara, ele está falando que a porta não vai deixar o frio entrar. Mais ou menos isso, funciona como um isolante. A porta impede o fio ali, o fio quer entrar, a porta fala, não vai entrar aqui não. Não vai entrar aqui não. Aí um pedacinho do fio passa por baixo da porta, congela seu pé, é assim que funciona. E os cobertores? Só que tá tendo um problema ali, né? Porque ele falou, ó, vamos voltar aqui, e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa. Mas lã não aquece, a gente conversou agora há pouco, lã não aquece não. Então, na verdade, a lã e a porta, né? O que ela pode fazer? Ela pode evitar a entrada do frio na casa e nos corpos? Ela pode aquecer a casa e os corpos? Não, acho que já quando colocou aquecer, já joga fora, né? Ela não pode aquecer nada porque ela não é um aquecedor. Já joga fora a questão. Evitar a entrada também é meio... Lembra que não é bem assim? Ela até ajuda, mas ela não é 100%. Né? Até porque não é nem um laboratório de ponta, é só uma porta, um cobertor. Então, o mais próximo da realidade é isso aqui, né? Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Olha que interessante, cara. Se liga nisso, Rafa. Não é o frio que entra. Isso que eu ia falar agora, brother, porque já ficou errado. O frio que entrar, o frio não entra, jovem, é o calor que sai, gafanhoto. Então... Você não tem frio. Frio não existe, você só tem calor. O que você pode ter é ausência, né? O calor indo embora, deixando ali, tchau, Felipe, né? Ah, mas o calor estava com você então, professor? Não. Acontece que ele leva um pouco da energia cinética das minhas moléculas, que compõem a minha temperatura, e leva isso embora. Então, assim, quando o calor flui de um ponto para o outro, ele acaba reduzindo a minha energia cinética das partículas, das moléculas. Professores de química geralmente usam o termo molécula para tudo isso, que é muito pequeno. A gente pode usar nesse caso também. Vamos considerar. Tá? Então, o calor, ele flui levando um pouco da energia cinética. O que acontece, então?
Ele não evita e ele não aquece, ele minimiza a perda de calor pela casa e pelos corpos. Então ele vai minimizar a perda de calor que eu vou ter. E até usando o que a gente acabou de comentar, a letra D você já pode mandar embora, porque não diminui a entrada de frio, galera. O frio não entra, é o calor que sai. Então, perfeito. E a letra E novamente vem a função de aquecedor, né? Então esquece, aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos. Não aquece, tá? Só aquece aquecedor. Por isso que eles chamam aquecedor. Né? Fica a dica. Fica de técnica dica. Próxima questão, galera. Olha aqui esse negócio bacana que a gente colocou aqui. Eu acho que você lembra desse conteúdo que é o chamado empuxo, certo? Bem que se eu tivesse inventado isso aqui, bem que nem eu comento com meus alunos, cara, ainda bem que eu não posso inventar, que eu não inventei nada e nunca vou inventar nada, porque imagine, teoria de Silva. Cara, Silva não inventa nada, velho. Olha, Silva é triste, cara. Agora colocar uns outros sobrenomes, tipo Hoffman, Ohm, Newton, não, esses nomes já é diferente. Agora Silva, não, Silva nem nada. Se fosse eu ia colocar aqui, nem colocar a teoria do empuxo, eu ia colocar a teoria do empurro. Por que do empurro? Porque afinal a água faz uma força para cima, empurrando esse objeto. Então acho que a teoria do empurro ficaria um pouquinho melhor, na minha humilde opinião. Né? Cara, eu particularmente amo empuxo. Porque eu tenho uma irmã que ela não é tão leve assim, sabe? Ainda bem que ela não vai assistir salsa, né, mãe? Nossa, ainda bem que ela não assiste a aula, né? Você não... Então, a única forma de eu levantar minha irmã era dentro d'água. Dentro d'água eu me sentia muito forte, porque eu pegava minha irmã, levantava assim, pá, coisa que eu nunca faria fora da água. Então o empuxo, ele é seu amigo às vezes, tá? Se liga nisso. Ajuda muito, né, poxa? Porque afinal a água faz uma força para cima por essa situação que os objetos parecem mais leves pra gente dentro da água. Sim. Na verdade, o peso deles não mudou, né? A força-peso que ele exerce continua sendo a mesma. Continua o mesmo valor. Afinal, peso é massa, gravidade, e essas duas incógnitas estão se mantendo. Dentro da água, mesma coisa? Afinal, a pessoa quando entra na água, ela não emagrece instantaneamente, seria maravilhoso. Nossa, algumas meninas falam assim, nossa, vou viver na piscina, papai do céu, agora. O Phelps nem existir mais, né? Porque o cara vive dentro da água. Já ter sumido, né? Ao Ele contrário, o cara desaparecia. tá giganorme, né? O cara é um monstro, mas enfim. Padrão. Quem criou a teoria do empuxo? Quem é famoso por isso aqui? Eu lembro de um cara que causou um certo rebuliço porque queria entrar peladão no palácio quando descobriu esse negócio aqui, né? Gente, existe essa história muito famosa de Né? que Arquimedes, né, saiu gritando pelado, eureka, eureka, eureka. Meu amigo, isso é mito, tá? Isso é só história pra deixar as coisas mais divertidas. Não é que nem aquela história da maçã na cabeça do Newton? A história da maçã na cabeça do Newton relata. O problema é que a gente acha que é mito também. Porque assim, Newton relata de uma forma que você fica meio em dúvida se ele tá Será? se ele tá tirando onda contigo ou se realmente a maçã caiu. Mas como foi Newton que relatou, A gente acredita. a gente até acredita mais, né? Mesmo tendo as nossas dúvidas, do que Arquimedes. Arquimedes a gente tem relato que isso não aconteceu. Na verdade, se você pesquisar na internet, tem até uma teoria de onde surgiu essa história, porque é uma história que ela não está em registro nenhum. E é uma história difundida no mundo Mundialmente inteiro. contada. Todo mundo acha que Arquimedes saiu peladão gritando eureka, né? Eu acho que alguém queria muito ver Arquimedes pelado. Tava com vontade, tava com... Talvez. Falou assim, não, esse cara é muito bonito, eu quero ver ele Nu. peladão. Talvez, pode ter sido isso aí. Galera, o esquema é o seguinte, o empuxo, ele é uma força que é provocada por um fluido, não vamos colocar somente água, porque a gente coloca assim, é só a água, então só a água que tem essa força. Não, galera, é um fluido, por isso que eu coloquei aqui, ó, fluido, F de fluido, tá? Então só fica essa dica aí pra você. Então, é a força que esse fluido faz para cima, certo? Então, é a densidade do fluido vezes a gravidade no local, vezes o volume que foi deslocado por esse fluido. Se você reparar aqui nessa imagenzinha que eu acabei achando aqui na internet, nem lembro o site para poder dar referência aí, mas o que acontece? Você percebe que é como se esse objeto ele estivesse deslocando essa água, esse fluido que nós temos aqui. Por isso que para nós considerarmos a força do empuxo é pelo volume que foi deslocado. Certo? Você vai encontrar bastante, gente, essa fórmula como volume submerso. Que aí seria tipo assim, você tem o volume do objeto, mas você não vai usar o volume do objeto em si. Boa. Você vai usar o volume simplesmente daquela parte do objeto que está dentro d'água. Então, por exemplo, se é um cubo, o volume de um cubo você faz a alada ao cubo. Mas aí você teria que ver qual que é a altura dele que está dentro da água. dele realmente, né? E aí você usa essa altura que está dentro da água para calcular o volume que está dentro da água. Então você sempre usa aqui empuxo o volume submerso, que é o volume que está
dentro da água ou do outro fluido, do óleo, daquilo que o exercício estiver te trazendo, tá bom? Boa. Alguns exercícios eles colocam aqui essa superfície, vamos dizer assim, bem rente ali a água. Quando ele coloca o objeto, derrama. Então alguns colocam o volume derramado também, alguns exercícios podem acabar acontecendo. Sim. Beleza, galera? Mas bora lá para o exercício então. O exercício diz ali o seguinte: em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme o ilustrado. Um dinamômetro com graduação entre 0 e 50 newtons, um cubo maciço e homogêneo de 10 centímetros de aresta e 3 kg de massa. Inicialmente foi conferida a calibração do dinamômetro, constando-se a leitura de 30 newtons quando o cubo era preso ali e suspenso no ar. Quando esse cubo foi mergulhado, olha a dica que o professor Felipe comentou agora há pouco, até metade do seu volume, que ficou submerso, então foi registrada ali a leitura de 24 newtons nesse dinamômetro. Certo, galera? Então, olha aqui a dica. Ele foi mergulhado todo dentro da água? Não. Não foi mergulhado todo. Só metadinha. Então, só um pedaço aqui, só metade do volume é que está submerso. Nesse caso, ele tem 10 centímetros de aresta, então vou fazer 10 centímetros ao cubo. Seria isso? Não, galera. Porque nesse caso agora não é todo ele que está submerso, e sim apenas metade da altura. Tá, então você tem duas opções. Vamos para as opções? Bora lá. Você pode ou calcular o volume inteiro, Menino, mas desenha bem um cubo, não? e aí você vai lá, ó, 10 ao cubo, certo? E aí depois você faz o quê? Divide por 2, porque você quer metade desse valor, metade do volume. Ou você, na hora de calcular, você faz o cubo e não considera a altura dele inteira. Você calcula com a altura de 5. Então ficaria 10 de comprimento, 10 de largura e 5 de altura. Também funciona. Você colocaria aqui 10, 10, 5. Lembrando que você deve ter sempre o cuidado com as unidades de medida. Nós utilizamos volume como unidade oficial em metros cúbicos. Então já não posso usar 10, 10 e 5. Porque aqui está em centímetros, né? Então você tem que converter isso depois. Tem opções também? Temos outras opções para a gente poder fazer durante o exercício, certo, galera? Uma dica é a seguinte: você pode até fazer o cálculo utilizando essas unidades. Só que o porém é que quando você terminar a sua conta, você vai ter que colocar aquela unidade de medida. Cuidado para não colocar a unidade de medida errada. Aqui nós estamos treinando para Enem, mas considerando uma questão aberta, que tivesse que deixar o cálculo e tudo mais, uma questão discursiva, se você errou a unidade, você perde a questão. Então, assim, você vai achar isso aqui, se você calcular dessa forma, em centímetro cúbico. Depois você teria que converter para metro cúbico. Se você tem dificuldade em fazer transformação de unidades cúbicas, o que você pode fazer é transformar tudo em metro aqui já. Então, em vez de 10 centímetros, 0,1 metro, 0,1 metro, 5 centímetros, 0,05. É mais complexo. Eu recomendo você calcular em centímetro cúbico e depois transformar. mudar. Como é que eu transformo, professor? Tem uma dica. Qual é a dica? A dica é você lembrar do seguinte: se você tem então 1 metro, para transformar para centímetros é igual a quantos centímetros? 1 metro eu tenho igual a 100 centímetros. Olha a dica, galera. 100 centímetros. Por isso que com esse centímetro daqui, com esse 100 a gente cortaria e voltaria no metro. Entendeu? A unidade está aqui, ó. Esse C, ele é apenas um prefixo. Então já pode utilizar por aí também uma dica, uma forma. Perfeito. Só que isso aqui ela é medida linear, né? É medida linear. E aí nós temos medida cúbica. Cúbica. Então, como é que uma dica pra gente poder fazer isso aqui? O prefixo centi, ele vale 10 a menos 2. Só que ele está ao cubo, então você coloca o cubo aqui. Olha a malandragem ali, olha. Né? Menos 2 ao cubo, o que eu faço quando eu tenho expoente assim? Quando a gente tem expoente assim, galera, você vai fazer a conta de menos, porque afinal é 3 menos 2, não. Você vai fazer a conta de multiplicação quando está assim no parênteses. Quando eu tenho expoente elevado a outro cara, eu vou ter que multiplicar esses Os caras, dois. né? O professor de matemática provavelmente disse isso. Um beijo e abraço para a Solange aí. Menos 2 vezes 3 ficaria menos 6. Então você vai pegar o resultado que você encontrou aqui e vai colocar o 10 a menos 6 na frente. Exatamente. Pronto, você já passou para metro cúbico. Resolvido o problema. Beleza? Bora lá, vamos ver o que o exercício está pedindo pra gente. Afinal, a gente leu todo o enunciado, pegou algumas informações úteis, mas a gente tem que ver o que o exercício está falando, continuando ali no exercício. Então, considerando então a gravidade ali, ele pergunta pra gente, a densidade dessa água no lago é igual a quanto? Tá ali, ó. Só que ele pediu a unidade em grama por centímetro. Rafa, joga ali então. Eu vou te falando os valores e você vai anotando. Boa, manda lá.
Qual que é o esquema? Nós tínhamos O que nós temos então? Aresta que era quanto? Foi um azinho aí de 10 centímetros. 10. Certo. Massa de 3 kg. Ok. O dinamômetro está marcando 30 newtons, então eu empuxo 30 newtons. O Certo? empuxo? Não, jovem. Por que não? Porque afinal, depende. Nós poderíamos considerar o empuxo do ar. Porque do ar. Mas menino tá aqui, ó, por causa disso aqui, ó. Que ele está colocando a leitura quando o cubo está preso no mano suspenso no ar. Então, quando ele está no ar, a graduação ali, o peso, vamos considerar assim, do objeto, É 30 newtons. 30 newtons. Percebe, gente, que esses 30 newtons que ele te deu, na verdade é a força-peso do bloco. Porque é quando o bloco está fora da água. Pegou a ideia? Quando o bloco está fora da água, ele tem 30 newtons. Então, esse 30 newtons é nada mais nada menos do que a força-peso, que nós podíamos calcular, já que ele me deu a massa e me deu a gravidade. Mas ele foi tão bonzinho que ele te deu Já ponto. te deu de grátis. Beleza? Agora, anota aí então, Rafa. Quando ele colocou na água, foi registrado 24 newtons no dinamômetro. 24 newtons. Esse 24 newtons seria o que então agora, hein? Seria o peso dele. Só que está diminuindo o peso dele, né? Então seria um peso meio que às avessas, um peso aparente? Nós poderíamos chamar assim? Tá aparentando que tem 24 newtons. Mas você sabe lá no fundo que na realidade está pesando quanto? 30. 30. E agora? Qual foi a diferença entre esses valores? Nós temos aí uma diferença de 6 newtons nessa brincadeira aí. E da onde está vindo esses 6 newtons? Esses 6 newtons, galera, nada mais é do que empuxo. Ele pesa 24 newtons dentro d'água porque o empuxo empurra para cima esse objeto com uma força de 6 newtons. Então daqueles 30 que ele tinha, 6 newtons ele perdeu graças ao empuxo. 30 desce, 24 é o que continuaria descendo, mas tem por quê? Porque tem 6 empurrando. Aqui, ó. Diagrama de corpo livre, prof? 30 newtons para baixo, depois você tem o empuxo de 6 newtons para cima, o que daria de resultante? 24 newtons. Por isso que você lê 24 newtons, que é o resultado entre a força-peso e o empuxo. Muito bom. Elas estão se relacionando ali, beleza? Já tá ótimo. Então agora nós temos a força do empuxo. Já temos alguma informação aqui. Sim. E nós temos Certo. a gravidade também. 10. Opa, então já dá pra gente poder calcular alguma coisa, certo? Tá, bastante coisa. Então, vamos, ó, vou apagar esse pedaço aqui de cima pra gente poder utilizar. Vou guardar o empuxo, deixa guardadinho aqui. Beleza. E a gente lembra da fórmula de empuxo, que é empuxo igual densidade, gravidade e volume. Perfeito. Certo. Volume submerso, né? Volume submerso, muito bem. Esse volume submerso seria quanto então agora, hein? E a gente falou sobre volume, mas não calculamos, né? Poxa vida. Não, a gente lembra lá então. A gente tinha 10, 10 e 5. Perfeito. Fazendo a continha aqui rapidinho, nós temos 500. 500. Perfect. 500 de volume. 500 de volume. 500 o quê, prof? Centímetro cúbico. Ah, tá ali E então. nós acabamos de ver que de centímetro cúbico para metro cúbico eu só tinha que colocar o quê? O 10 a sexta, né? Só que menos 6. 10 a então menos entra. 6. Então ali, a gente pode até deixar esse jeitinho. Deixar assim mesmo, né? E Então aqui coloca ficaria embaixo. o 500, só que vezes... 10 a menos 6. Percebe que o 10 a menos 6 ele só veio porque a gente está fazendo a conversão de unidades de centímetro cúbico para metro cúbico, beleza? Boa. Tá aqui. Gravidade, então, 10. 10. Densidade é o que a gente está procurando, certo? Não sabemos, queremos então, achar. deixa ali. E o empuxo? Agora ele voltou, né? 6 newtons. 6 está ali, então. Certo? Agora a gente consegue fazer a conta, então? Conseguimos. Agora a gente consegue fazer a Vamos conta. pagar esse empuxo aí de Vamos baixo. lá, apagar toda essa lambança que a gente fez aqui, esse professor desorganizado, hein, poxa. Então agora tá funcionando, agora tá ali. Certo. Vamos lá então pra gente terminar essa conta, galera. Então nós temos 6 aqui, certo? Densidade, que é o que a gente está procurando. A gravidade, que era 10. O volume, 500 centímetros cúbicos. Passando para metro cúbico, nós temos então ali o 10 a sexta. Perfeito. Perfeito? Então nós temos aqui todo esse conjunto que está multiplicando aqui. Eu já posso jogar por baixo dividindo. Posso. Vamos Mas multiplicar antes. vai ficar trabalhoso, né? Vai ficar ruim, né? Não Vamos tá multiplicar muito antes. bom isso Acho aqui. que fica melhor. Fica mais fácil de enxergar, né? O que fica ali 10 vezes 500? 5.000. 5.000. Mas nós somos físicos.
E físicos adoram usar notação científica para expressar as coisas. Fica muito bom, né? Poxa. Então, em vez de usar 5.000, a gente vai colocar uns 5 vezes 10 à terceira. Pronto. Opa, mas o cara tá ali? Desce, né? Continua. Pode deixar. Deixa ele ali quietinho. Perfeito. Ah, e aqui temos então a densidade e aqui teríamos o 6, que é o valor do empuxo. Certo. Prof, mas eu tenho duas potências de 10. Eu não gosto assim. O que o seu professor de matemática te ensinou, meu querido aluno? Quando você tem multiplicação de termos com bases iguais, mantenha a base sobre os expoentes. Ah, então somando, então, 3 mais o menos 6. Mais com menos, menos. Menos. Então 3 menos 6, menos 3. Nós temos aqui então menos 3. E aqui nós temos o 5, e aqui temos a densidade, e aqui temos o 6. Agora ficou mais fácil, né? Com certeza. Agora ficou muito mais fácil. Então, o 5 vezes 10 a menos 3 que está aqui, agora a gente passa dividindo. Densidade ficou igual a 6. Dividido aqui, galera, por 5 vezes 10 a menos 3. O 10 a menos 3, o que eu faço quando ele está embaixo da fração? Você lembra, prof? Você pode passar ele para cima invertendo o sinal do expoente, não é isso? Então, se eu tinha 10 a menos 3 embaixo, ele passa sendo 10 a terceira positiva em cima. Muito bem. Então aqui 10 a terceira. Já resolvi a potência. E agora o número? 6 dividido por 5? 6 dividido por 5. E agora? Supletivo, 1,2. Então, 1,2 tá aqui a resposta, galera. Tá aqui então, mas ele não pediu unidade em quilograma por metro cúbico. Deu ruim, prof. Ele pediu em centímetro? Grama por centímetro. Deu ruim, prof. Não deu mesmo, hein? Deu ruim, hein? Ah, mas a gente pode fazer aquele lance. Eu lembrei de uma arte aqui agora. O prefixo, meu professor de ciências ensinou pra nós, no prefixo, que a letra K tem um valorzinho. Quanto vale o K? K vale 10 a terceira. Boa. Então, vou apagar tudo isso aqui, mais fácil. Vamos começar aqui de novo, rapidinho aqui em cima. Vai dar tempo, hein? Olha lá, então nós tínhamos a densidade, que era igual a 1,2 vezes 10 a terceira, e nós tínhamos o quilograma por metro cúbico. Então, lembrando daquele esquema, então, prof. O K, 10 a terceira. Perfeito. Certo? Então, 10 a terceira, que já estava aqui em cima, o K, 10 a terceira, está aqui também. No lugar do quilograma, agora virou só grama. Show. Show? Tá certo. Pode ser? Pode ser? Pode ser. Metro cúbico, a gente tem que transformar para centímetro cúbico. Então, centímetro cúbico. Só que para poder fazer isso, qual que é a arte que a gente tem que fazer? Se liga a relação. Se de centímetro cúbico para metro cúbico eu multiplico por 10 a menos 6, para fazer a operação inversa, eu tenho que fazer o inverso também. Então, se aqui eu multiplicava por 10 a menos 6, aqui eu teria que dividir por 10 a menos 6. Que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a sexta positivo. Ah, qual que você vai escolher, professor? Eu vou escolher essa aqui, 10 a sexta positivo, porque é mais conveniente para o cálculo que nós estamos fazendo. Tá? Então, joga aí embaixo, na onde estava o metro cúbico, 10 a sexta. Aqui viraria então Centímetro cúbico. 10 a sexta. Perfeito. Certo? Por enquanto tá tudo certo, né? Tá maravilhoso. Então, olha lá, 1,2, tá aqui, então a densidade é isso aqui. Lembrando que você tinha me falado um outro negócio, quando tem de potência igual, a gente soma. Somo. Se eu somei aqui, você vai virar quanto então? 3 com 3, 6. 6. Opa, então tá fácil, ó. Primeira fez tchan. A segunda fez tchum. Tchan, 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 tchan. 1,2 grama por centímetro cúbico. Acabou. Querido, eu sei que isso daqui dá trabalho. E eu sei que isso aqui te confunde muito. Bastante. Então, se você não tem muito essa, como é que eu posso dizer? Essa facilidade em trabalhar com prefixos, unidades desse formato de potenciação, você pode guardar isso daqui. Quando você tem unidades de grama para centímetro cúbico e você vai transformar em quilogramas por metro cúbico, você pode multiplicar por 1000. E se você quiser vir desse cara de quilograma metro cúbico para grama centímetro cúbico, é você só pode dividir por 1000. Então isso aqui facilita a sua vida, tá? Ah, preciso passar de grama para centímetro cúbico para quilograma, multiplico por 1000. Preciso voltar, divido por 1000. Se você tem dificuldade, não tem problema, guarda essa relação e vai nela. É Olha que nem só. o esquema do 3,6 de km por hora para metros por a segundo. mesma coisa. Decora, né? Aquele de 3,6 que você usa em metros por segundo e quilômetros por hora, dá pra você fazer também na mão, igual Tem a gente todo um fez tchananã aqui. ali, né, cara? Só que, às vezes, decorar torna a nossa vida mais prática. Olha como ficaria prático.
Se eu pegasse isso aqui e jogasse lá em cima, eu tinha 1,2 vezes 10 a terceira. Eu Então, vou dividir, eu tinha 1,2 vezes 1000. 10 a terceira é 1000. Aí 1000 dividido por 1000, já acabou lá em já cima. acabava lá em cima. Você já matava o exercício lá. Beleza? E cuidado, tem gente que fala assim, Enem é muita teoria, tem pouco cálculo. Menino, para com esse negócio. Vai nessa, vai nessa, vai nessa. Já mudou bastante, viu? Já mudou bastante. Depois que os vestibulares grandes, como o FPR, o USP, o Unesp, o Unicamp, começaram a ser usados no Enem, gente, o Enem aumentou muito o nível dele em questão de física, principalmente em física. Por quê? Porque essas universidades que entraram são universidades de renome e que tem realmente um quê acadêmico grande. E você não consegue ter um quê acadêmico grande sem ciência. Né? Fica a dica aí. Energia mecânica, os slides mais bonitos do Brasil, desconfigurados, não acredito. Que triste. Energia mecânica tem algumas expressões a serem usadas. Eu estou trazendo para vocês aí 4 fórmulas. Tá? Primeira, energia cinética. Segunda, energia potencial. Terceira, a de energia mecânica. Então, energia mecânica nada mais é do que a soma de duas energias, cinética e potencial. A cinética tem a ver com movimento e a potencial tem a ver com o quê, professor? A potencial tem a ver com uma diferença de potencial. Lembra daquele esquema que a gente falou? Uma diferença de potencial. Então você A aula tinha de hoje podia ser potencial. Né? Olha, vamos começar. Vamos resumir a aula de hoje de física. Potencial. Pronto. Menina, mas olha isso sem combinar, viu, galera? Ó, vou falar um negócio pra vocês. Não foi nada combinado, essa questão de potencial, viu? Acabou dando certo. Cara, nós trouxemos questões aleatórias e também que a gente nem se conhecia assim, a gente tinha visto umas 2 vezes, né? Não, a gente conhece, em mas... alguns eventos, assim, mas nunca trocamos muita ideia. Chegamos aqui, juntamos as questões e estamos dando uma aula show pra vocês. Meu, pô, vai lá! Ó, viu? Mas o lance aqui, então, Filipão, o gravitacional tá com esse cara aqui, não tá com esse então, né? Só pra pessoal não ficar confuso, né, mano? Perfeito, ó. Aqui energia cinética e aqui era energia potencial Gravitacional, galera. Só cuida com esse lance aí, mano. Mas é porque da questão da resolução que mudou, né? Isso aqui foi para aqui embaixo, gente. Então cuidado. Só cuida. Energia potencial gravitacional, tá? Depois a gente até manda o slide correto para vocês. Isso aí. Fechou? Energia cinética tem a ver com movimento. Então a fórmula dela leva em consideração a velocidade. Quanto Ok? maior a velocidade, Maior energia cinética. entendi. E ao quadrado. Então se você aumenta um pouquinho a velocidade, você está aumentando A bastante energia vai lá pras estrelas. a Né? energia. Se não existe velocidade, não existe energia cinética. Eu preciso que tenha energia, que tenha velocidade para ter energia cinética, tudo bem? Depende do movimento. Exatamente. Assim como energia potencial gravitacional, depende da altura. Se o objeto tiver comparado as duas posições na mesma altura, não tem. Não tem energia potencial. Se eu estiver analisando 2 pontos e esses 2 pontos estiverem à mesma altura, eu não tenho ali uma variação. Então eu não tenho, na verdade, a altura em si. Se eu não tenho altura, eu não tenho potencial gravitacional. Prof, então deixa eu só tirar uma dúvida. Deixa eu ver se eu entendi esse raciocínio aí. Então faz de conta que nós estamos aqui, você tá lá no Morro da Anhangaba, vamos dar assim, por exemplo. Então, não, vamos colocar outro lugar. Então, trocar, porque vai que tem diferença de altura e eu tô falando bestagem, né, galera? Então, tá aqui, ó. Então, temos aqui 2 morros. Filipão tá aqui. Rafael tá aqui. Os 2 morros estão na mesma altura. Vamos considerar assim, bem que meu desenho ficou manhaca. Mas faz de conta, usa a sua imaginação, faz de conta que tá tudo bonitinho e lindo. Se os 2 estão na mesma altura, mesmo que tenha uma distância grande aqui, a energia potencial entre os 2, a diferença seria 0, né, prof? A diferença seria 0. Tanto a minha energia quanto a dele seriam iguais, então nós não teríamos uma variação. Uma diferença na energia potencial. Não quer dizer que nós não tenhamos energia potencial, nós vamos ter. Sim, Porém, comparando as duas, a diferença vai ser 0, porque serão iguais. Beleza? Entendi. Por que eu estou falando que a energia cinética depende da velocidade e a potencial depende da altura? E a massa e a gravidade são constantes, né, gente? Porque se você pega a gravidade na Terra, ela é sempre a mesma. Dependendo dos pontos, tudo bem, mas no geral ela é uma média e é sempre a mesma. E a massa não muda. Quando você está analisando um sistema, você analisa pontualmente. Então você não tem como uma pessoa pontualmente estar emagrecendo, tipo assim, violentamente. Olha, a não ser que o cara tenha um metabolismo, olha, giganorme, e aí ele começou uma maratona ali com uma certa massa, terminou a maratona ali. Mas, galera, vai mudar gramas. Se mudar, muda gramas, não Claro. chega. Na universidade, provavelmente você vai chegar a ver exercícios com massa variável. Vamos dar um exemplo? Imagina um avião, e esse avião está se locomovendo e ao mesmo tempo ele está liberando cargas. Aí a massa do avião vai mudando, se essa carga for realmente significativa e tal.
mas isso deixa para universidade. Aqui você está querendo entrar nela ainda. Então, aqui por enquanto a massa é sempre um valor constante para nós, não vai alterar o nosso sistema, então nós consideramos energias iguais para esses pontos. Tudo bem? Boa. Show. Então, energia cinética depende da velocidade, potencial depende da altura. E a energia mecânica é você juntar as duas. Então eu pego o valor que eu tenho de cinética, eu pego o valor que eu tenho de potencial, faço uma fusão. Nossa, e isso se torna... Mano, lembrei de desenho agora, viu? É que eles são novinhos, eles não vão lembrar de desenho. Mas tem uns otaku aí. Não, tem uns caras que vão... otaku que vão pegar a Não, os caras referência. fusão, os caras vão lembrar da arte. Os caras vão Pegou a lembrar. referência, cola no Instagram do professor e fala assim, ó, eu peguei a referência. Tá vendo? Vê quantos otaku... Se bem que o otaku tá sendo extinto da Terra hoje em dia, né? Que tá triste. Em sistemas conservativos, a energia mecânica ela é conservativa, então ela é igual. Se conservou, quer dizer que ela é igual, ela não mudou. O que tem no começo? Senão não se conserva, né? Sim. Então, assim, a energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto B. Ah, professor, no vestibular ele falou de um ponto 1 e um ponto 2, como é que eu faço? O gafanhoto é mesmo. Você chama de energia mecânica no ponto 1 e energia mecânica no ponto 2. Difícil assim. Esse A e B é só uma referência para você saber que você está lidando com dois pontos diferentes, tá? Mas pode ser ponto F, ponto R, pode ser o que você quiser. Ou o que o vestibular quiser. Usa o que ele te dá e tá tudo certo, jovem. Vai na dele que dá bom. Exercício sobre isso. Então se liga para você ver como o Enem é sagaz nas questões dele. 2019 ele te pediu: em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes, por exemplo. A queda livre de um tijolo de massa de 2,5 kg de uma altura de 5 metros. Então assim, eu vou parando. Eu vou anotando aqui então essa informação, hein? Porque você já tá pegando, eu vou anotando aqui. a gente está fazendo geralmente a leitura e resolução, mas o correto, gente, quando você vai resolver uma questão de vestibular, de Enem, é você ler uma frase, parar e colocar essa frase no papel em forma de um desenho, de um esquema, para que fique mais fácil o seu entendimento posterior, ou futuro, né, se você preferir. Olha só, então eu vou apagar aqui. O Rafa tá fazendo ali pra mim. Não, eu tô anotando as informações. Quer que eu faça desenho? Não, eu vou te falar. Só porque meu desenho é bom, né? Eu vou te falando, tu vai anotando as coisas que eu falei. Então tá bom. Só porque eu desenho bem, ele tá com inveja. Já tá viu com aquele joguinho o mestre mandou? Eu vou falando, o Rafa vai fazendo Chá com nós. e vamos que vamos. Vem comigo, seus pais de ano. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa de 2,5 kg. Então o Rafa já anotou a massa pra mim. De uma altura de 5 metros. Anota aí, Rafa. H igual a 5m. 5 metros, tá aqui. Cujo impacto contra o capacete pode durar até 0,5 segundos. Então uma variação de tempo. Delta T igual a 0,5 Segundos. Cara, olha que beleza. O Enem te deu tudo de unidade fundamental. Quilograma, metro, segundo. Gosto de ajudar, viu? Hashtag Love Enem. Resulta em uma força impulsiva média maior que o peso do tijolo. Suponha que a ação gravitacional seja 10. Põe aí, gravidadezinha 10, padrãozinho do ensino médio, né? Gosto muito. Aproveita, na faculdade isso muda. Ah, muda, viu, jovem? Com 3 casas pelo menos. Vai lá em Física 2, gravidade igual a 9,8, 1, 2, 5... E vai. E dá muda dependendo do ponto que você tá ainda. Ok, e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. Gente, Gosto muito. não tem ninguém mais desprezado na física do que a resistência do ar. A resistência do ar ela é desprezada em quase todos os exercícios, porque ela acaba dificultando um pouco, né? Isso atrapalha, viu? Eu gravei uma aula no meu canal do YouTube, se você quiser acessar lá, professor.felipe Luz, sobre resistência do ar nos vestibulares. Então, a gente despreza tanto que a gente acha que não cai, mas cai. Tem algumas questõezinhas que pede. Então, se você nunca viu uma questão, quer saber o que é resistência do ar, Fica a dica, hein? fica a dica, dá pra colar lá e assistir essa aula. Não tá aquelas coisas, não sou um youtuber da vida, mas você vai pegar esse macete, vai ser bom pra você. A força impulsiva média gerada por esse impacto, então ele quer a força de impacto. Coloca um F aí, a gente quer uma força. Ponto de interrogação. Não sabemos essa força. Não dá não. Tá? O que ele quer que eu descubra é quantas vezes vale o peso. Olha só, cara, olha como ele foi sagaz. Peraí, então ele quer que a gente determine quantas forças, proporção. Então, isso, ele quer o seguinte, ó. Qual que é o peso desse tijolo? vamos começar por aí. Vamos começar por aí? Vamos. Qual Então, que é a massa? Peso. Maria Gertrudes, pra calcular peso, né? Maria Gertrudes, põe aí. Então, Maria, tá ali 2,5.
Quem não entendeu a referência, galera, eu vou contar pra vocês. Maria Gertrudes de massa vezes gravidade, tá? Então, só pra quem não tinha pego a referência ainda, tá? Ó, força-peso é igual a massa vezes gravidade. Então, ó, 2,5, galera. Massa. Gravidade, 10. Então, peso ficou quanto? 25 newtons. 25 newtons. Tá aqui o valor do nosso peso. Então essa é a nossa referência. Nós vamos calcular a força e ver quantas vezes dá esse peso. Quantos isso teve, né? É, por exemplo, se a força der 100, quer dizer que foi 4 vezes esse valor. Então seria 4 vezes o peso. Guarda. Então, olha que questãozinha sagaz, tá? Vou resolver aqui no canto para vocês. A primeira coisa que eu posso fazer é calcular. O que eu posso calcular? Eu posso calcular um monte de coisa. Dá pra calcular. Vamos pela energia mecânica? Já ajuda. Ó, energia mecânica no ponto A tem que ser igual à energia mecânica no ponto B. No ponto A, você vai falar que tá no alto. Isso, eu vou usar o ponto de inicial e o ponto final. Lembra que, nesse caso aqui, eu poderia também aplicar a fórmula de queda livre. Ajuda, hein? Também rola, mas eu vou sair por energia porque é o tópico que a gente está vendo agora, tá? Então, energia mecânica no ponto A. Desenha pra mim o prédio aí, Rafa. É um prédio? É um prédio. Na construção civil, estão construindo ainda. Então, se estão construindo, eu posso desenhar de qualquer jeito, porque afinal estão construindo, vão melhorar depois, então, né? Então tá aqui, vamos imaginar um prédio. Tá aqui, ó, ficou uma beleza esse meu prédio. E aqui que tá o tijolo. Se é queda livre, a velocidade inicial é quanto? Numa queda livre, o objeto está caindo. Gente, o que está caindo não está sendo jogado. Existe uma diferença. Caindo... Você vê lançamento vertical, né, prof? Perfeito. Caindo é quando você solta. Se eu solto, qual que é a velocidade inicial? Zero, ele está parado. Soltou. Né? Ele só é puxado pela gravidade, então a velocidade inicial é zero. Se eu estou jogando, aí tem velocidade inicial, porque ele já sai com uma velocidade, que é a velocidade que eu forneci. Exatamente. No meu canetão, no caso. Ali é um tijolo. Então o tijolo caiu. Alguém esbarrou e ele simplesmente caiu. Né? Opa, vamos matar alguém. Opa, né? Escapes. Tá, no ponto inicial A, então eu vou colocar aqui de preto, ó. Ponto A. E no ponto B? Seria o impacto do capacete ali. O poft. É, o poft. Peraí, vamos fazer o seguinte. Vou pegar e vou desenhar mais pra cá, porque tá ficando apertado esse negócio aqui. Vou trocar um pouco a posição aqui, ó. Vou colocar aqui o desenho. Então, ó. Tá aqui o desenho. O tijolo tava aqui na posição A. Aí tá aqui o Zé. E com o seu capacete. Tá ali, ó. Temos aqui a gravidade, então, que tá puxando pra baixo. Certo. Aqui nós temos, então, no ponto A, velocidade inicial igual a zero. Tá. Aqui a diferença de altura... 5 metros. 5 metros. Ah, ok. Professor, por que é 5 metros a diferença de altura? Não é a altura do prédio, 5 metros? Não, é a altura que ele caiu. Então, se ele caiu e acertou o capacete do cara, é a altura considerando até o capacete. Agora, no ponto A, então, eu tenho velocidade inicial? Não tenho. Se eu não tenho velocidade, eu não tenho energia cinética. Então, lembra que energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial? Então, vou colocar isso dos dois lados aqui, ó. Cinética mais potencial, cinética mais potencial. Boa. Se eu não tenho velocidade no primeiro momento, eu não vou ter cinética. Foi pra luz. Porque a cinética depende da velocidade. Se ela não tem, não existe velocidade, não existe cinética. Boa. Porém, eu tenho altura no primeiro momento? Temos, né? 5 metros de altura. Então, eu vou considerar isso aqui, ó, como GH. Boa. Fechou? Show. No segundo ponto, que é na cabeça do Zé, quando o tijolo acerta a cabeça dele, será que existe velocidade? Será que o tijolo adquiriu velocidade ao longo da queda? Não, ele foi assim, só... Opa, encostou. Não. Perfeito. Com certeza ele adquiriu velocidade. E se ele adquiriu velocidade, quer dizer que agora eu tenho energia cinética. Então, no ponto B, eu vou ter energia cinética, ó, mv ao quadrado sobre 2. Eu vou colocar VB para você entender que é a velocidade no ponto B, tá? Porém, aqueles 5 metros que eu tinha de altura acabaram, né? Você já gastou tudo. Gastei tudo, ó, foi 4, 3, 2, quando acertou a cabeça do Zé, eu diminuí, tirei esses 5 metros, não tenho mais. Então, a altura agora, ela vai ser zerada, ela vai para o espaço, como disse o Rafa ali, já que, desta vez, nós temos uma energia potencial nula. Tudo bem? Boa. Então, já dá pra gente começar, né? Se sobrou isso daqui, eu tenho que substituir os valores. Mas antes de substituir, eu vou ser
Dá pra fazer uma arte aí, né? Malandrinho, Olha vou aí, cortar as massas. menino. Mas por que você cortou a massa dos dois lados, professor? Tá multiplicando, eu poderia passar dividindo. Aí ia ficar massa em cima e massa embaixo. Massa em cima e massa embaixo. Foi. Corta as duas. Beleza? Pra fechar, gravidade vale 10. No ponto A, a altura vale 5. A altura do ponto A. Uhum. Velocidade eu não faço a menor ideia quanto vale. E é o que a gente tá tentando procurar. Vamos acabar descobrindo, né? 10 vezes 5 dá 50. Esse 2 que está dividindo, eu posso para cá multiplicando. Isso vai ficar 50 vezes 2 Boa. igual a VB ao quadrado. Tem aluno, porque traz o professor de matemática isso, que tem toque de ver a letra do lado direito. O cara começa a ter Nossa. um streamlink já. Não pode ter letra do lado direito. Então muda. Vai que o cara começa a tá tendo problema aí de visualização aí, filho. Troca pro lado. Não, vai deixar assim mesmo? Não. Você gosta assim, então tá bom. Galera, por que você pode manter a letra do lado direito? Porque é uma igualdade, tanto faz. É uma balança. Se você tem tipo 10 de um lado e 10 do outro, isso é uma igualdade. Se eu inverter a balança, continua sendo uma igualdade. Então eu vou manter a letra aqui do lado de cá de propósito, para você entender que se eu quiser, a letra pode estar aqui. E vai não E vai às dar. vezes vai até facilitar. Muito aluno, na hora de trocar esses caras de posição, acaba tipo errando a questão só por trocar o cara de posição. Mas que toque é esse de deixar a letra do lado esquerdo, né? Deixa ela do Se lado liberta direito. disso aí, mano. Tá quadrado desse lado, eu posso passar para lá em forma de raiz. Boa. Isso aqui vai ficar raiz de 100 é igual a VB. Raiz de 100 é igual a 10, então eu posso escrever que VB é igual a 10 metros por segundo. Resolvido. Achamos a velocidade. Legal. Era o que eu queria? Ainda não. Não era. Vai me ajudar em alguma coisa? Espero que sim, porque eu fiz um cálculo aqui, né? Poxa, se a gente correu Cara, atrás que do negócio, se não resolver em nada, pra que a gente fez então? Pra que não me serve, Vou pegar João? a tampinha aqui, tô velho, cara. Baixei pegar a tampinha Já doeu o deu nervo um asiático, né? aqui. É ciático que chama? É, eu acho que é. Nem sei, deve ser o nervo aqui de trás. Queridos, eu quero força. Eu quero achar força. Força é o quê? De acordo com Newton, Maria Aparecida. massa vezes aceleração. Ok? Não é Maria Aparecida, porque o M ali é M minúsculo de massa. Se fosse M maiúsculo era de momento. Aí eu Entendi. Desculpa. Ô, professor, Ô, vacilo. M minúsculo, massa, né? Massinha. Qual que era a nossa massinha aí? O que era? Temos 2,5 como massinha. 2,5 como massinha, em quilogramas, né? Mas nos falta a dona aceleração. Vou chamá-la respeitosamente de dona. A senhora aceleração, ela pode ser calculada, de acordo com as formas da cinemática, por uma formulinha bem simples, que eu vou colocar aqui para você. A da vovó atômica. A aceleração é igual a ΔV Sobre ΔT. ΔT. Olha aí, gafanhoto. Será que eu tenho isso daqui para calcular a minha aceleração? Sim! Temos, né? Qual é a velocidade inicial, Rafa? Não temos. 0. Qual que é a Zero. velocidade final? Opa! Temos 10. Calculamos 10. Então qual foi a variação de velocidade? Ele saiu de 0 e foi até 10. Então a final menos inicial, 10 menos 0, 10. 10, né? Fácil. Foi uma variação positiva, foi de 0 para 10. Então cresceu 10, né? 10 positivo. Aumentou. Isso está dividido pelo tempo. Nós temos o tempo. 0,5 temos 0,5. tempo. Que é o tempo de todo esse processo para... Opa, cair na... Qualquer coisa dividido por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Muito bem. 10 vezes 2, 20. Então a nossa aceleração é 20 metros por segundo ao quadrado. Quadrado, opa. Tá aí. Professor, com toda a educação que mamãe lhe deu, onde é que você vai colocar esse 20 agora? Ah, entendi. Na dona Aparecida? Darena, entendi. Queridos, se eu precisava da aceleração para calcular a força, agora ficou bem simples porque eu tenho Resolvido. aceleração. Então eu simplesmente vou vir para cá e vou dizer que a minha força, por que de vermelho? Porque é o resultado final, tá? 2,5 vezes a aceleração de 20. 2,5 vezes 20 é igual a 50. Ah, professor, aqui ó, letra E então. Terminei, letra E. É bem isso, né, gente? Letra E, acertei, Você né? chega aqui na força, Acertei, né, professor? você já tá cansado, aí você tá igual o Rafa. Ah, não, letra E, 50. Então, letra E, então... Sucesso. Mas não. Olha só, por isso que é sempre importante quando você chegou no resultado final, você relê a última linha.
que é para ver o que ele está pedindo, para ver se o que você calculou é o que ele está pedindo. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Olha aí, ó. Então ele não quer a força de impacto, ele quer o equivalente a quantos tijolos. Se cada tijolo pesa 25 newtons e a minha força é 50, 50 é quantas vezes 25? Então a minha força ela é igual a 2 vezes a força-peso Muito bem. de um tijolo. Porque a minha força é 50 e a força de cada tijolo é 25. Então eu sei que a minha força equivale a 2 tijolos. A força-peso de 2 tijolos. É como se tivessem batido 2 tijolos na cabeça dele, então. Exatamente. Exatamente. Entendi. É como se eu tivesse colocado na cabeça dele 2 tijolos, porque quando você coloca você teria a força agindo, né? Então você teria isso daí. Eu fiz um cálculo desse com meus alunos, porque eu não posso falar de empresa, mas ano passado eu estava andando no corredor de uma loja grande que vende materiais de construção e vasos e coisas de jardim, vende bastante coisa, tapete. Nossa. Bem legal essa loja, grandona assim. Eu tava andando, cara, e de repente, do alto de uma estante de sabe lá Deus quantos metros, um vaso caiu. Menino. Mano, parece história de filme. Olha eu, andando de boinha, como todo bom tecnológico aqui no celular, dando uma Nem conferida no prestando Instagram. atenção. Minha esposa escolhendo os vasinhos pra casa, de repente, eu só senti assim, ó, tuf! Desmaiei na hora, cara. Caiu um vaso. Aqueles vasos de planta grande. Nossa, nem pra ser um pequeno. Amigo, eu só não morri porque o vaso não era de cerâmica, era um vaso de fibra, tá, gente? Aquele vaso é mais leve, mas eu desmaiei na hora. Foi uma situação bem bacana para usar em exemplo de exercício de física. Agora, todo ano, os alunos calculam qual é o impacto que o professor sofreu. Ah, é assim, tá entendi. Agora eu uso como exemplo. Tudo na nossa física, tudo na nossa vida vira exercício de física, Ah, cara, se você física quiser. tem tudo, né, mano? Queridos, vamos falar agora sobre o assunto que eu trouxe especialmente para vocês, que é luz. O que é a luz? Do Felipe, Luz? É só o seu professor? Não. Luz é mais do que o meu nome, tá? Luz é um ramo da física inteira quase, que é a ótica. Fala, mas não é luz, é ótica. Mas ótica é o Ótica é estudo da estudo luz. de quê, jovem, né? Ótica é o estudo da luz. Então, estudar luz faz com que você entenda toda a parte da física de ótica. E é interessante que a ótica, ela meio que anda em dois mundos, que é o mundo da física clássica e da física moderna. Por mais que a gente no ensino médio não costuma falar isso para você no segundo ano, que o que você vê em ótica tem alguns conceitos de física moderna, ele já fala um pouquinho, já cita algumas coisas. Vamos ver o que eu tenho aqui para vocês. Então, dois pontos a serem gravados para você guardar na cachola. Primeiro, luz é uma forma de radiação eletromagnética cuja frequência é visível ao olho nu. Então, luz é aquilo que você consegue enxergar. Ah, professor, quer dizer que se a pessoa é cega, luz não existe? Não, luz é o que o ser humano consegue enxergar de forma média, em relação média. O que seria visível. É, o que seria visível ao ser humano. Pronto. Aí você pega uma média do ser humano, vê qual que é o espectro visível e usa aquilo como média. Quando a gente fala que o ser humano enxerga do vermelho ao violeta e tem essa gama de cores, isso não significa que todos enxergam essa gama. Alguns enxergam um pouco mais do vermelho, alguns enxergam um pouco mais do violeta. Tem pessoas que vê cores que você não é capaz de ver. Olha aí. Olha, isso é maravilhoso. Tem pessoas que conseguem ver tons de cores que nós não conseguimos nem imaginar. Por quê? Porque o espectro dele é um pouco maior do que o nosso. Então, luz é tudo aquilo que você consegue enxergar de forma média. O ser humano consegue enxergar do vermelho ao violeta, que são esses comprimentos de 700 nanômetros de onda até 400 nanômetros. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, não se preocupe, tá? Sua composição, ou seja, a luz ela é composta por 7 cores. Sim. Que cores são essas, Rafa? Será que são essas daqui? Claro que não, né, Jorge? São 7 cores que compõem a luz, tem 7 aqui no quadro. Mas será que são essas? Não, o professor trouxe aleatoriamente para você. Claramente são essas aqui, né? Que é o arco-íris. Olha que bonito. Só que assim, luz é uma onda eletromagnética, só existe ela. Não, né, jovem? Temos outras, né? Olha a gamazinha que nós temos aqui, ó. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama. Aqui tem Wi-Fi, tem várias ondas aqui no meio. Então, ondas eletromagnéticas tem uma gama de ondas eletromagnéticas. E a luz é um pequeno pedacinho daquelas ondas, daquele espectro que a gente consegue enxergar.
Aqui parece até que ele é grande, né? Mas quando você vê o espectro mesmo, você vê que ele é só... é uma coisica de nada. É um assim. risquinho de nada. A gente enxerga um risquinho de nada. É que aqui tá nanômetros, galera. Quem lembra, nanômetros é a -9. Então, poxa, é bem pequeno, cara. Bem pequeno. Vai, é bem pequeno. Bem pequeno. E aí, olha só. Isso cai um pouquinho em física moderna. Olha o efeito especial. Ah, menino, olha, você tá ficando bom nesse negócio aí. O PowerPoint é isso aí, ó. Colocar o átomo para girar. Então vamos pegar a imagem de Einstein aqui para falar sobre física moderna. Porque a física moderna ela surge com as ideias de Einstein e um outro senhorzinho. Até tem uma imagem deles aqui, ó. Física clássica basicamente está pautada em dois caras. Esse bonitão aqui. Quem que é esse bonitão aqui? E aí? Esse eu sei que é o Newton. Esse eu manjo, esse eu manjo. Esse aqui tá com o globo assim. O aluno falou que era o Darwin. O professor era o Darwin. É o Darwin, Sim, tá sabendo legal. A física é pautada em cima do Darwin. Se não fosse né? o Darwin, não tinha nada de física, realmente. Esse querido aqui é o senhor Galileu. Olha o telescópiozinho na mão dele ali, né? O cara gosta de olhar pra lua ali e tal. Ele dá as ideias básicas que Newton pega, aperfeiçoa e surge então a física clássica, pautada na mecânica clássica, que é a mecânica também conhecida como newtoniana. Você vê no ensino médio aquilo que é dinâmica newtoniana. O que é dinâmica newtoniana? É a dinâmica que vem das ideias de Newton. Sim. Porém, no século XIX, XX, Já temos nós esses temos caras aí, ó. esses dois caras aqui, quebrando muitos conceitos desses aqui, junto à física moderna, onde surge a física moderna. Quem são esses? Albert Einstein e Max Planck. Nome bonito, né? Max Planck. Todos esses caras tinham uns nomes muito tops, né, mano? Sr. Max Planck. Igual o Planck lá do Bob Esponja, né? Tinha um Planck também. O Plankton? Que era o vilãozinho. O Planktonzinho vilão. Por que é Planck? Exatamente por isso. Porque como a física moderna trabalha com coisas muito pequenas, mecânica quântica, colocaram de Planck em homenagem ao Max Planck, né? Então olha só, o Bob Esponja, o cara era engenheiro, o cara que criou o Bob Esponja. Questão sobre isso. Então, essa questão aqui ela é muito lógica. Você não precisava nem meio que manjar de física para resolver ela. Será que é verdade isso que eu falei? Vamos ver. Vamos lá então, vamos dar uma lida ali, vamos prestar atenção. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se espalharem, sem se atrapalharem, desculpa. Compreende-se que quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha, uma bala atravessa o ar. Pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. O texto contesta que a concepção acerca do comportamento da luz... O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz. Então, qual concepção que o texto contesta? O texto contesta a ideia de que Newton tinha de que a luz era um feixe de partículas. Então a luz eram várias partículazinhas ali, sendo era basicamente matéria. E a gente aprende em ondulatória que ondas transportam? Onda transporta energia e não matéria. Nunca matéria, né? E a ondulatória, ela é um pouco mais avançada, né? A ondulatória, ela já entende essa relação de que uma onda eletromagnética ela só está transportando energia. E aí mais à frente a gente vai ver a questão na física moderna da dualidade de onda-partícula. De uma partícula que pode se comportar como uma onda ou uma onda que pode se comportar como partícula. O que é bem massa, né, cara? Você pode dar uma lida sobre isso depois. Então existem coisas que você pode analisar tanto como onda quanto como partícula, porque ela se comporta como os dois. A luz e as ondas eletromagnéticas, nós vamos analisar o comportamento delas como onda. Onda eletromagnética. Não como partícula. Não como partícula. Mas existe análise dessas coisas como partícula também dentro da física moderna, o que é bem interessante. Então, vamos ver se tem essa alternativa aqui, né? Brother, só antes da gente continuar, eu vi uma notícia esses dias, eu não sei de que região que era, eu sei que era o pessoal do Zóio Puxado, não sei qual país lá que era, mas eles conseguiram transportar luz. Era de um ponto para o outro, mas era assim, uma distância que se a gente for pensar era ridícula, era pequena, nossa, infinitamente pequena, mas eles conseguiram transportar, eles colocaram um pouco de luz num determinado local e depois conseguiram tirar esse pouco de luz. Foi uma situação bacana, talvez aí uma situação que no futuro a gente consiga ver. Isso é interessante, né? Então, o transporte de luz, o transporte ele só acontece com matéria. Sim. Então, se eu estou transportando a luz, quer dizer que eu estou transportando energia. matéria. Só que porque o transporte está relacionado com matéria.
Mas a luz é energia, porque é uma onda eletromagnética. Mas aí entra a questão da física moderna. A luz, ela é tanto uma onda quanto uma partícula. Então ela pode ter o comportamento dos dois. Sim. Então se ela tem o comportamento também de partícula, eu sou capaz de transportá-la. Imagina você pegar um raio de luz, pegar ele e levar ele para outro lugar. Porque é fácil você levar a fonte de luz, né? Pegar a lanterna e levar. Isso é fácil. Mas você pegar aquele feixe de luz, retirar ele dali e jogar para outro lugar, o feixe exclusivamente, Conseguir pegar na mão, né? tenta pegar a luz, né? Olha que surreal. Então basicamente é isso que eles estão sempre lutando para ir atrás e buscar mais informações e tal. Mas a gente já consegue enxergar essa relação onda-partícula em vários elementos, beleza? Então aqui nós estamos quebrando a ideia de Newton. Então Newton tinha essa ideia de que na verdade eram várias partículas muito pequenas e tal, mas que eram partículas. E a ondulatória vai dizer que na verdade não, que é uma onda eletromagnética, Que é só energia. não é só energia, beleza? Bora lá. Então contesta o entendimento que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter. É verdade, a luz realmente precisa, contesta o fato de que a luz precisa de um meio de propagação. A luz não precisa, a gente sabe que ela não precisa, tá bom? Mas será que é isso que ele está contestando? B. O modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos. É possível causar interferência? Também é uma questão interessante. Mas é o que nós estamos procurando? Não, não é Não é. O modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Olha, é isso aqui que ela está contestando. Em que parte que ela contesta isso? Vamos ler de novo. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam. Sem se atrapalharem, olha ali, ó. Se fosse partículas, se nós estivéssemos contando isso como partículas, esses raios atravessariam sem se atrapalhar. Vamos imaginar a matéria? Vamos voltar para os carrinhos? Nossa! Pensa nisso, Rafa. Você tem aqui uma estrada aonde está passando carros. Isso aqui são carrinhos, tá, gente? Usa a imaginação. Usa sua imaginação. É que são carrinhos vistos de cima. Ah, sim. Só que aqui é um cruzamento. Se dois feixes de luz se atravessam sem se atrapalhar, Sinal será que esses carrinhos vão conseguir passar ali, então. que analisando como matéria, né? Os carrinhos são feixes também, então são fluxos aqui de matéria. Será que eles conseguem fazer esse cruzamento sem se atrapalhar? Imagina que lindo o cruzamento sem semáforo, os carros Só andam. só passando, né? Eu acho que ainda não. Um aluno uma vez respondeu, professor, no Hot Park eles conseguem. No Hot Park não, do Beto Carreiro eles conseguem. Que tem aquele show dos carros, tá? Não é bem isso que ele quis dizer, né? Quando você pensa num fluxo de matéria, você imagina que tipo assim, tudo aquilo está sendo composto de matéria, como se os carros estivessem tipo, preenchendo a avenida toda, tá? Então, isso quebra a ideia de que são partículas. Ali está se comportando como onda, porque elas estão se atravessando e seguindo o fluxo como se não existisse Cada uma segue sua vida, né? tá? A mesma coisa um rio, por exemplo. Será que dois rios se encontram e eles passam um pelo outro e continuam fluindo? Quando dois rios se encontram, eles se misturam e viram um, né? Beleza? Essa é a ideia. Então, isso é uma questão de ótica, mas que envolve um pouco também de física moderna. Nos últimos anos, o Enem tem cobrado muito física moderna, se você procurar. Eu vi uma listinha que só em 2017, 2016, tinham 9 questões que envolviam física moderna, dentro de química, física, né? De alguma forma envolvida ali. De alguma forma envolvida. Então, fique esperto com isso, tá? Agora, vamos uma questãozinha de... Ondulatória também? Continuamos a falar de ondulatória? Sim, mas agora em vez de luz a gente vai falar sobre o quê? Som. Sobre som. Galera, temos aqui alguns processos sonoros, algumas situações aqui, alguns fenômenos sonoros, vamos dizer assim. Neste caso aqui, nesse primeiro exemplo, imagine ali, a pessoa está lendo o seu jornalzinho, tem uma parede do lado e tem uma certa explosão ali. Ele vê a explosão? Não. Mas ele escuta. Sim. Ele consegue escutar a explosão. Você lembra o nome desse processo? Desse fenômeno? Que passa de um lado para o outro? Que a onda consegue contornar objetos. Qual que é o fenômeno que eu consigo ter um contorno? Porque o som está passando pela parede ou ele está contornando a parede? Está contornando a parede. Lógico, a gente sabe que parte desse som é que acaba tendo uma absorção, parte acaba sendo uma refração, mas não é esse o ponto que nós Se ele estamos falando estivesse agora. passando a parede, ele seria uma refração, ele estaria sendo refratado, né? Pela Sim. parede. Mas se ele só atravessa, qual que é o nome? Difração, galera. Difração é o fenômeno onde acontece que a onda consegue contornar objetos. Isso acontece somente com o som? Não.
Também acontece com a luz. Porém, com a luz, como a luz, nós vimos ali que o espectro é bem pequeno, então acaba sendo difícil a gente chegar em algumas situações. Mas no som a gente consegue ver um pouco maior essa situação. Aqui nós temos o fenômeno que acabamos de comentar, que seria a refração do som. Então o som ele tem ali uma certa direção e sentido. Quando ele troca de um meio para o outro, lembra que a gente estava falando de meio na outra aula? Então quando ele troca de um meio para o outro, ele troca, então ele tem uma variação dessa velocidade, consequentemente uma variação na direção ali. Beleza. Certo? Aqui embaixo nós temos um outro fenômeno conhecido como eco, certo, galera? Não tentem... Eu vi uma vez numa rádio que o cara falava assim que ecologia é o estudo dos ecos, isto é, a ida e vinda dos sons. Não, nada a ver, o cara confundiu tudo, jovem. Isso aqui não é ecologia, tá? Isso aqui é o eco, é estudo sim da reflexão sonora, tá? Considera-se eco, galera, aquilo que a gente consegue perceber, então, uma onda que foi, tem a reflexão e a gente consegue perceber, então, esse retorno. No nosso cérebro, me corrija se eu estiver errado, brother. Claro. Nós temos ali um tempo de reação de 0,1 segundo, certo? Então, se nós temos ali uma distância, vamos considerar aqui já então de... Vamos ver aqui então, se é 0,1 segundo, vou fazer aqui a conta então, ó. Tempo, 0,1 segundo. Tempo, deixa eu apagar isso aqui que ficou feio demais. Olha lá, nosso tempo aqui é 0,1 segundo. Certo? A velocidade do som, aproximadamente quanto? 300? Vamos colocar 300? 300. Se nós lembrarmos daquela uma das primeiras fórmulas de cinemática que a gente aprende, que velocidade é igual a variação de espaço por variação de tempo. Se a gente considerar isso aqui, então, 300, que é a velocidade, igual aqui a variação de espaço, que eu não sei, e aqui nós temos o tempo. Certo? Então, jogando esse cara, estamos dividindo passo para cá, multiplicando. Qual seria o espaço mínimo para a gente poder ter eco, então? 30 metros. 30 metros, certo? Não, galera. Por que que não? Porque o som ele foi e voltou nesse intervalo. Então essa distância aqui, galera, ela está multiplicada por 2. Aqui nós colocamos 30 metros. Como a distância percorrida, né? O total A distância do som percorrida. percorreu. Exatamente. Então, na verdade, uma distância mínima para a gente ter eco aí seria 15 metros. É. Que aí Certo? ele consegue ir e voltar. Exatamente, certo, galera? Então, eco é uma representação da reflexão sonora, tá? Porque, agora comentar aqui um exemplo, uma curiosidade. Por que as pessoas gostam de cantar no banheiro? Uma situação bacana ali. Poxa, Por que as pessoas gostam de cantar no banheiro? Uma boa pergunta. olha, eu dei uma pesquisada nisso aí, galera. É o seguinte, a parede do banheiro, ela é lisa ou é rugosa? Lisa. Lisa. Vamos dizer assim que seria quase que lisa, né? Tem ali o rejunte e tudo mais, mas vamos dizer praticamente lisa. É lisa porque você vai se esfregando, a gordura do seu corpo vai ficando tudo ali, fica aquela camada de Faz gordura, sentido. que até escorrega, assim, seus anos do raio. Um negócio meio estranho, não faz sentido. Bem isso mesmo. Vai visitar seu amigo que é um homem solteiro e encosta a mão na parede Aí você... do chuveiro do banheiro. Sabe? Você vai entender o que eu tô falando. Faz sentido. Então tem a situação, a parede é lisa. Se a parede é lisa, numa superfície lisa, é melhor ou é pior para ter reflexão? É melhor. 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 Então, galera, vamos imaginar o seguinte, quando você canta dentro do banheiro, o som vai, bate e volta e fica aquela reflexão quase que perfeita. Então você tem uma sensação de uma câmara de eco, digamos assim. Nossa, então você escuta a sua voz com mais intensidade. Na verdade não seria um eco, que a gente acabou de comentar, que para ser eco precisaria de ter pelo menos 15 metros. Nós teríamos o fenômeno de reverberação ali dentro do banheiro, que seria essa situação que o som bate na parede e volta para você, então você escuta o seu som que você emite com uma maior intensidade. Reverberação é um dos termos mais importantes dentro da acústica. Sim. É considerado como o nível de TR. A gente tem que medir o nível de TR para cada local e existem padrões, tá? Para uma biblioteca, para vários lugares, você tem que ter um TR diferente. O importante é você lembrar dessa questão de absorção e reflexão. Quanto mais liso, maior a reflexão. Quanto mais poroso, maior a absorção. Eu não sei nem se o câmera pode ajudar a gente. Câmera, dá uma força pra gente. Consegue filmar um pouquinho do teto que tá aqui? Olha só, gente, o teto nosso aqui ele é um teto acústico. Esse teto, para ele absorver o som, não permitir que o som fique voltando pra gente, ele é todo furadinho, percebe? Além de ele ser de um material mais poroso, ele ainda é todo furado. Isso permite com que o som seja absorvido e não fica aquela reflexão do som vindo pra gente. Pegou? Agora, eu não vou pedir para ele filmar o carpete também, que é sacanagem.
Mas o chão aqui é carpete. O carpete também funciona assim. Ele também é um objeto poroso, também ajuda a absorver o som. Então, como nós estamos num ambiente acusticamente projetado para gravação, nós temos carpete, nós temos o teto poroso com furinhos e o microfone tem todos aqueles pelinhos ao redor dele para também não captar a reflexão. Olha só o microfone. Mostrando o microfone, olha que show o microfone, hein? Bonitão, né? Parece um rabo de gambá. Um troço estranho, parece um bicho que tá ali preso em cima do negócio. Sei, mano, o que é cinza? Gambá é cinza, né? Obrigado, é isso mesmo. Beleza. Pegou a ideia? Então, existem alguns processos que a onda sofre, que é reflexão, bate e volta. Refração, passa pelo objeto. Difração, Contorna. contorna o objeto. E a senhorinha aqui? Galera, eu coloquei essa imagem aqui, ó, show de bola. A senhorinha tá fazendo um esquema que geralmente a galera gosta de colocar em programa de auditório e tudo mais. Qual que é? A pessoa grita na frente da taça e a taça quebra. O porquê que isso acontece? O que seria isso daqui? Bom, existe uma coisa chamada frequência natural. Não sei se a gente vai entrar nesse aspecto, vamos entrar? Vai sim, vai entrar Vamos nesse lá. negócio. Frequência natural. O que é uma frequência natural? Frequência natural é uma frequência específica que cada corpo material tem, aonde ele vibra se ele encontrar qualquer onda que vibre, que esteja na mesma frequência que ele. Então se tiver esse numa frequência e outro na mesma frequência, os dois começam a vibrar. Ele começa a vibrar sozinho. Ah. Vou te dar um exemplo. Ó, eu toco violino, mas isso acontece com todo instrumento de corda. O violino ele tem 4 cordas. Se eu vir na corda Ré dele e colocar o meu dedo para fazer o som da corda Lá, quando eu passo o arco por essa corda, a corda Lá, que é a corda vizinha, ela vibra sozinha. Por quê? Porque eu estou fazendo a frequência fundamental dela. Então ela acaba vibrando. O diapasão também funciona assim. Se você tiver 2 diapasão e você bater um, deixar ele vibrando, colocar ele próximo de outro, que é da mesma frequência, esse diapasão vai começar a vibrar sozinho. Por um processo chamado de... Qual é o nome desse processo? Ressonância, galera. Ressonância. E é perigosíssimo, hein? Claro que é. Quando eu mudei pra Curitiba, eu perdi uma mesa da Tox Stock linda, preta, cara. Que eu comprei, coloquei no meu apartamento e eu não tinha nada ainda em casa. Eu mudei, tipo, tinha um colchão, uma mesa, um guarda-roupa que estava sendo montado. Nossa. E aí, como o guarda-roupa estava sendo montado no quarto, eu dormi na sala. E aí eu coloquei meu colchão do lado da mesa. E aí de noite, por algum motivo, que no caso a gente já sabe qual é, a mesa simplesmente estourou de noite em cima de mim. Eu acordei, eu tava cheio de caco de vidro em cima de mim. E tinha caco de vidro no chão. E eu nem escutei. E geralmente quando estoura vidro temperado, sim. é um barulhão, né? Faz um barulho bem alto. E aí eu descobri que no prédio já tinha estourado 2 blocos de banheiro, 3 vidros de carro e agora a minha Nossa. mesa ao longo dos últimos anos, assim. Por quê? Por causa desse fenômeno, galera. A frequência natural de cada corpo, então, que o professor Felipe falou, se ele tem aquela determinada frequência. Se você conseguir emitir uma outra frequência que chega na mesma frequência, então eles acabam vibrando. Esse material, vidro, ele é um material rígido ou maleável? Ele é rígido, de certa forma. Vamos considerar que seja até rígido. É. Então, se ele conseguiria vibrar dependendo da frequência? Até vibra, só que uma molécula tem bem pertinho da outra, o material já é sólido e por ser mais rígido, quando tem essa vibração, acaba acontecendo então ali. E quanto mais tempo aquilo fica vibrando, mais intenso a vibração começa a acontecer e aí aquilo pode arrebentar. No caso do meu prédio, por que estourava tantas coisas? Você vai falar assim, mas no meu prédio nunca estourou. Isso não tem nada a ver, o professor difícil está viajando. Isso daí é espírito, tem que chamar o pastor. O padre Quevedo, chama o pastor para poder exorcizar. Não, não é isso não. Acontece que na rua da minha casa, tipo, acho que tinha um prédio, uma casa do lado, passava um rio. O rio, ele tem corrente de água que varia muito durante o dia. Então, no momento ele está um pouco mais cheio, um pouco mais baixo, e toda vez que a corrente de água passa, ela gera uma frequência diferente. Então, ao longo do dia, aquele rio fazia tipo inúmeras frequências diferentes. Ele acertava bem certinho algumas. Agora, uma vez por ano, 2, 3 vezes por ano, ele acertava a frequência de um dos vidros que acabava arrebentando. Então, morar perto de fluxos de água pode te causar esse inconveniente, tá? Não é uma coisa comum, habitual, mas pode acontecer. Beleza? Acontece também, quem gosta de futebol vai entender do que eu estou falando, clássicos, estádios clássicos no Brasil. Vamos colocar aí, por exemplo, Morumbi. Cabem ali, vamos colocar aproximadamente 60 mil pessoas. Por aí. Mais ou menos. Você sabia que cabe mais do que isso? Cabe muito mais do que isso. Não cabem só 60 mil pessoas. O problema, galera, é o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. Jogador de São Paulo, atacante, frente pro goleiro, marca do pênalti, goleiro vai para um lado, a bola vai pro outro, gol, a torcida vibra.
quando eu falo torcida bíblica, vocês sabem como é que é o negócio. E pula e grita. E pode ser que essa pulação e essa gritação, galera, entre na mesma frequência natural do estádio. E aí pode acabar tendo um problema bem sério. E aí quanto mais pessoas, maior a chance disso acontecer, com maior intensidade, e isso pode Acabar ruir algum problema mais sério. Já teve estádios que ruiu por causa disso, galeria que caiu. Imagina, né? Então, pô, a gente tá na galeria e de repente caiu. Ô, jovem, né? Porque a galera gritou, tá ligado? Mas é basicamente isso, o poder da ressonância. Um grito pode causar isso numa taça, vários gritos podem causar isso em objetos maiores, desde que a frequência seja a mesma. Ah, mas é muito difícil acontecer. Muito difícil não quer dizer impossível. Exatamente. Beleza? Então, fica aí o esquema. E aí tem também as questões, tem outras questões também, né? Que é evacuação de prédio, tem que analisar os bombeiros e tudo mais. Mas um dos motivos é esse daí. Sim. E também tem a parte boa, digamos assim, da ressonância. Que aí coloca a questão pra gente, que é a questão justamente do Enem ali, galera. Quando a gente sintoniza uma estação de rádio ou um canal de TV, ali no aparelho, estamos alterando algumas características elétricas do circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam na determinada frequência resultarão ali em absorção máxima dessa energia. O fenômeno descrito a gente acabou de falar aqui totalmente. Então, difração. Seria difração? Não, difração não é, porque difração contornaria o objeto. Contornaria. Não é o objetivo. Refração? Tá passando pelo objeto? Não é o objetivo também. Polarização? Polarização é um processo que acontece em ondas eletromagnéticas onde você muda os eixos X e Y. Aqui não tem, por enquanto a gente não está nem interessado. Até porque isso acontece em ondas eletromagnéticas e a gente está falando de som. Se bem que aqui em cima ele está falando do som exclusivamente. Não, falou de algumas ondas eletromagnéticas mesmo. Ela poderia sim sofrer polarização. Poderia, mas não é o caso. Não é o que a gente está querendo. Interferência? Não também. Não seria interferência. Interferência seria no seguinte sentido, galera. Você está ali tentando sintonizar o rádio. Eu vou usar o exemplo do rádio porque antigamente a gente poderia falar TV. Na minha época, vou falar na minha época porque eu sou um pouco mais idoso, né? TV. Nossa, você tinha que colocar... Nossa, tinha uma galera que colocava até bombril na ponta da antena para sintonizar menor. Você literalmente sintonizava a TV. Sabe o rádio tem aquele botão que você fica girando? Você fica desse, né? A TV tinha também o botão. Você chegou a pegar esse botãozinho que ficava girando para um lado pro outro? Minha avó tinha nessa. Cara, aí você tinha que ficar acertando o canal que você queria assistir. Aí você colocava lá, opa, achei, ninguém mexe, pronto. Mas daí um ventinho, qualquer coisa, já tirava do canal. Era complicado. E isso dava por que tirava do canal? Por causa da interferência. Porque afinal, chega só um canal pra você. Quando você liga a sua TV, só funciona um canal, é isso? Você tem a captação de vários canais. Vários, né? Seria se esses canais se cruzassem, você teria uma interferência. Né? Rádio acontece mais porque é mais fácil de você criar rádios piratas e tudo mais. Sim. Às vezes você está escutando um rádio e tem um outro som de fundo, né? Mas isso pode acontecer em várias coisas até. Deixa eu contar uma coisa pra vocês aí. Conta lá. Interação aqui, galera. Interação da plateia. Ouviu, câmera? Morava do lado de uma base indígena. E eu tava conectado, ligado no computador, e o rádio dos índios pegava a frequência da base deles lá na FUNAI. E aí eu ficava ouvindo umas vozes ali na minha caixinha de som, eu não entendia nada do que era aquilo. Depois eu fui entender que tinha uma torre do meu lado que pegava a frequência da rádio deles com a FUNAI. E era uma linguagem diferente e os meus amigos ficavam brincando. Os ETs fazendo contato. Aí, ó, ótimo exemplo, galera, que pode acabar acontecendo. A gente usa o exemplo da rádio porque hoje em dia nós temos a TV digital. Então a TV digital, a onda ela já é mais, como pode dizer, ela já é mais limpa. Então nós temos menos interferência. Seria nesse sentido. Galera, então o fenômeno que sobrou, a ressonância. Então quando você sintoniza o seu rádio, quando você aperta os botõezinhos ali para poder achar a frequência do seu rádio, é a mesma frequência que está sendo emitida por aquela rádio que você quer escutar. Certo? Antigamente seria pelo canal de TV que você quer assistir. Então, quando você coloca a mesma frequência ali, você acaba tendo um sistema que acaba recebendo essa onda, interpretando ali todo o circuito elétrico para jogar para você o que você gostaria de estar recebendo. Fechou. Bom, para finalizarmos a aula de hoje e você matar a física no Enem, assim, arrebentar, né? Estourar em física, vamos para uma última questão sobre fundamentos ópticos, absorção e reflexão. Vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos. A gente acabou de falar ali na ondulatória em questão do som, né? De como Uma coisinha som outra a gente já absorvido, pegou, reflexão. Aqui a gente vai aplicar os conceitos de reflexão e absorção, só que para a luz, que é uma onda eletromagnética, tá? Então perceba que eu coloquei aqui cores, como enxergamos, vindo do vermelho ao violeta, Bicho, que é o nosso, arte, ó. nosso espectro visível, se liga nisso, né? Vermelho ao violeta. E aí o que está acontecendo? A luz branca é composta por 7 cores.
Quando essas cores atingem a maçã ela absorve, não é? Porque ela não está deixando a luz passar por dentro dela, então não é uma refração. Então ela absorve essas cores e reflete apenas uma. O vermelho é tipo assim, ela absorve o resto e fala, o vermelho eu não quero. Não gosto. O vermelho ela simplesmente reflete. E aí você enxerga apenas o raio de luz que é refletido por ela, portanto você enxerga apenas o vermelho. Por isso que, ó, tem uma plantinha aqui, essa plantinha eu acho que não pega. Pega aí, Rafa, você aguenta pegar ela no braço? Olha só. Menino, vai, vamos tentar, hein? É pesado? Não, de boas, olha aí, ó. Se é pesado, vamos deixar o Rafa segurando e vamos usar como exemplo. Olha, o cara gosta. A viu? planta, ela tem folhas na cor verde. O que significa isso? Significa que a luz chega até ela absorve todas as cores, toda a luz e reflete só o verde. Se eu pegar essa plantinha linda e colocar ela num ambiente fechado com luz amarela, ela sobrevive muito bem, porque ela absorve a luz amarela. Se eu colocar ela com luz azul, ela absorve muito bem e ela continua vivendo lindamente. Porém, se eu colocar essa plantinha no ambiente só com luz verde, a luz verde ela absorve, Rafa? Não, eu não gosto de luz verde. A folha é verde porque ela reflete o verde. Então ela vai refletir o verde. E a planta ela precisa de luz, né? Lembra disso? Fotossíntese, né? Alguma coisa relacionada com biologia, né? É, então ela precisa absorver luz. Se a luz que chega para ela é verde e ela reflete, ela não absorve a luz, essa planta morre. Poxa. Valeu, Rafa. Que triste. Então, assim, essa questão de absorção e reflexão é bem importante na parte das luzes. Pra gente finalizar, aqui tinha um espaço vazio, eu pus o Einstein só pra não ficar vazio. Não, fica estranho, né? Mete o Einstein no meio, tá tudo certo. Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um cone para os tons vermelhos, um para os azuis e um para os verdes. As diferentes cores que enxergamos são resultado da percepção dessas cores. Então eu misturo essas cores e consigo formar todas as outras que eu quiser. A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e outro com caso severo de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que são lhe mostrados, que são utilizadas as cores indicadas na figura. Então, nesse cartão, eles estão usando essas cores, ó, vermelho, verde, azul, ou violeta, né, se preferir. E aqui nós temos o ciano, o amarelo. Ninguém sabia a cor ciano. Nossa. Até chegar o Among Us lá, que agora tem um bichinho ciano, todo mundo fala, foi o ciano. Você tem aqui um meio rosado e o amarelo. E no meio, que é a união de todas as cores, você tem o branco, galera. branco, união de todas as Quando cores. junta as cores é branco, não é o preto ou qualquer outra coisa não, hein? Já fica Agora, a dica. se liga, essa questão você não precisava nem manjar de física, mano. É pura lógica. Se o cara que tem a doença lá, protanopia, Problema. ele não enxerga o vermelho, ele não consegue visualizar o vermelho, ou ele não enxerga, ou ele tem muita dificuldade em ver, ele não vai enxergar cores que são compostas por vermelho. Então, olha só, o que ele pode enxergar são só essas 3 cores aqui. Violeta, verde e ciano. Por quê? Tira uma rapidinho, Rafa. Olha lá. O amarelo não é intersecção, olha só os conjuntos, né? Nossa, Não é matemática. a junção aqui do verde com o vermelho que dá o amarelo, então tem vermelho, você tem vermelho e não enxerga. Deu ruim. Ele não vê o amarelo. Então vamos comparar aqui. Olha lá. Vermelho ele vê, Rafa? Never. Moeu. Magenta. Magenta é esse rosinha, assim, esse azul Isso. Campinas, assim. No ó. Among Us, quando você fala lá, foi o rosa, não é bem rosa, tem o magenta lá e fica esperto. E olha, Amarelo. amarelo moeu também, porque amarelo tá aqui, né, galera? Amarelo tem verde e vermelho junto. Branco O branco precisa, jovem, então sobrou. também tem vermelho, então só sobrou o azul. Então o que eles vão enxergar? Eles vão enxergar o azul. Aí ambos enxergam o azul, né? O cara que tem visão normal enxerga todos. Mas o único dessas cores aqui, a única cor que bate entre o cara que tem visão normal e o cara que tem protanopia é o Azul. azul. Então a gente vai fechar por aqui. Ah, como o tempo passa quando a gente tá se divertindo, né? Mas a gente precisa ficar triste? Não fica triste não, rapaz. Não fica triste porque amanhã tem mais e tem amanhã, Rafa. Amanhã temos química com 2 professores super feras e os caras manjam dos Paranauê. Não são mais bonitos nem mais legais do que Com nós, certeza não. mas a aula vai ser legal. Assim, não vai ser fantástica como essa. Pra ser fantástico eu tinha que... Mas vai ser legal. Beleza? Confia. Não perca, hein? Queridos, um abraço. Hasta la vista, babies.